Eu trouxe duas pessoas que são muito importantes para o projeto da PMax. A gente vai falar um pouquinho sobre essa plataforma aqui, cara, a Pushing Pay. Mas de verdade, perto desse cara aqui, eu falei assim, meu, eu acho que dá vontade de rasgar meu diploma e jogar, porque realmente é um nível muito alto mesmo. É bonito, é lindo ver como funciona. Você sai digitando um monte de palavras aleatórias ali, não aleatórias, né, mas pra quem não entende é aleatória, e aquilo se transforma num banco, por exemplo, ou em qualquer coisa que você queira criar, você consegue, sabe? Dá pra criar tudo, isso é fantástico. Nós já provamos o quanto nós somos bons e o quanto nós somos principalmente seguros, principalmente em questão de saques, que é o grande problema de todos os gaps de pagamento quando você ouve falar mal de algumas. Travou meu saque. Porque não trava, a gente não trava saque. Então a gente coloca algumas seguranças assim pra pessoa ter a segurança do que o dinheiro dela vai estar lá. Cara, o Pushing Pay tá subindo a régua demais, cara. Então, se o cara ostentar uma placa nossa, não é só porque vendeu. É porque vendeu e vendeu certo. Se você é um rodador de campanha, se você está aí atrás do gerenciador, você tem um infoproduto, independente da forma que você vende hoje, ou você tem um e-commerce, eu tenho uma grande oportunidade para você aqui, que é a Pushing Pay. É um gateway de pagamento onde você consegue fazer muitas transações ali sem pagar porcentagem de taxa. Isso é absurdo, é uma novidade aí no mercado. Então, se você vende principalmente pelo Pix e você precisa de uma taxa muito mais baixa, cara, conhece a Pushing Pay, é a nova parceira aqui do canal. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa plataforma. A plataforma que está revolucionando aí a forma como as pessoas vendem low ticket. E se você tiver interesse, quiser saber mais como é que funciona, a gente vai deixar aqui um link na descrição para você acessar. O QR Code também está na tela. E é isso aí. Bora pro episódio. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do PMax Podcast. Meu nome é William Marcelo e dessa vez aqui eu trouxe duas pessoas que são muito importantes para o projeto da PMax. A gente vai falar um pouquinho sobre essa plataforma aqui, cara, a Pushing Pay. Para isso eu trouxe os fundadores, Lorival Guerreiro e David Balbino, cara. Seja muito bem-vindo vocês dois aqui. O Guerreiro você já veio aqui, mas o David é a primeira vez, cara. Obrigado. Como é que tá se sentindo aqui, cara? Animado. Massa. E, cara, queria começar, pelo menos esse podcast, primeiramente entendendo qual que é a história de vocês dois. Como é que vocês se juntaram para fazer essa estrutura toda que hoje é a Pushing Pay, cara? Não, legal. Bem, nós trabalhamos juntos, né, numa outra empresa que eu tinha. Eu estava montando um projeto para apoiar um cliente, que era uma situação bem delicada, num sistema que estava com um prazo super apertado, não estava atendendo e precisava muito de um apoio técnico. Numa dessa, a gente acabou montando uma equipe, né, uma squad, para poder ajudar esse cliente. E uma das pessoas que vieram já com o nome datado, porque tinha um super currículo, que tinha já uma referência, que era o David. Então, ele pegou e foi o primeiro contato dele nesse projeto desse cliente aí. E teve uma afinidade já muito legal, assim, desde aquele primeiro projeto. Tanto que o projeto acabou, ele continuou também na equipe. Eu saí da empresa, né, nessa questão da venda e tudo mais, e a primeira pessoa que eu pensei num outro projeto foi o David. Então, tipo, quem que é o cara de tecnologia, desenvolvedor foda? E aí você fecharam junto essa parceria. Vocês atuavam nessa empresa, mas você já tinha a ideia de criar um projeto seu próprio, David? Eu sempre tive, desde quando estava na faculdade. Sempre foi um sonho, assim, criar alguma coisa própria para poder eu gerenciar, ser, tipo, meu filho que eu nasce, eu cuido dele, né, cuido dele e ele vai pro mercado de trabalho, sabe? Sempre foi um sonho, sim. Legal, cara. Tu é de onde, velho? Eu sou de Matão SP, do lado de Ribeirão, perto de Ribeirão. Perto de Ribeirão. Assim, a maior referência é Ribeirão. Legal. E, cara, como é que você entrou no que você faz hoje? Como é que você começou fazendo? Como é que você entrou no marketing, no digital? Na verdade, eu sempre gostei mais da parte da tecnologia, de dar vida para as coisas, né? De criar. E foi desde o colegial que eu fiz o curso técnico. E dali, na primeira aula de programação, já sempre foi algo muito bom para mim. Gostei muito ver uma soma sendo feita no terminal, bem simples, um mais um, e ver aquilo acontecendo. E dali em diante, nunca mais parei de estudar. Acabei o técnico, me formei no colegial, já fui para a faculdade e tô aqui.
E aí você Direto, sem fez parar. faculdade, começou, Sim, trabalhou sim. pra caramba. Já, antes da faculdade eu já criava sites para clientes, tipo assim, tem um lava rápido lá da cidade, uma coisa assim, eu já ia criando para aprender. Faculdade foi mais para aprimorar, e aprimorou bastante, gostei muito. E depois de lá foi criando projetos para clientes, prestando serviços para empresas, que no caso a do Guerreiro. E até que a gente está aqui agora. Legal. Muito bem. E você começou, né, basicamente ali nessa área de tecnologia, mas por que vocês dois decidiram entrar na área de tecnologia no marketing digital, cara? Na verdade, a gente não decidiu muito o marketing digital. Para ser o Vocês marketing não digital escolheram que isso? adotou a gente. A ideia, o David estava trabalhando numa empresa de aposta esportiva, né? Legal. E aí a ideia foi assim, por que não fazer isso? Por que não atender na questão financeira? Por que não... Surgiu várias ideias, né? Mas antes eu tinha chamado ele para a gente abrir um outro projeto que não tinha nada a ver com o Nada a mercado ver digital. com o marketing Nada a ver. digital. Tanto que hoje, vindo no carro, a gente falou assim, não, esse projeto tá aí na pauta. A gente vai dar vida para ele uma hora, né? E ele falou assim, viu, e se a gente abrir um banco? Né? Um dia ele falou assim, mas a gente abrir um banco, eu já tenho metade pronto. Eu falei assim, meu Deus, ele realmente, o rapaz é fera mesmo. O que você acha? Eu falei assim, cara, eu acho que banco é muita coisa. Aí, então, se a gente fizer uma gateway para atender esse mercado de aposta esportiva. Bom é aquela coisa, né? Tu mira no sol ali e acerta a lua, né? Então, Tipo isso, cara. e aí ele falou assim, cara, gostei da ideia. Eu falei assim, vamos lá? Tá junto comigo? Eu lembro até hoje. Ele falou assim, você tá junto comigo? Se não chegar esse cliente que a gente está pensando, acredita na ideia? Eu falei, cara, acredito na ideia. Vamos fazer. E assim pegou. E aí a gente, como não deu certo essa área da aposta esportiva, que é uma área realmente bem complexa, né, para ser atendida, a gente já começou a atacar outros pontos. E o pessoal começou, eu tenho um contato aqui que está precisando. E esse contato foi falando para outro, que foi falando para outro, que foi falando para outro. Através da necessidade ali do cliente especificamente. Do né? mercado em si. A gente começou a ver o quanto estava complicado essa área do digital em questão de gateway de pagamento. E a gente foi crescendo de uma maneira muito orgânica. Muito orgânica. Hoje a gente tem Instagram, a gente tem criativos, tem tudo mais. Mas a gente viu que estava meio que no boca a boca quase. boca a boca fez a gente dar um boom muito grande assim de um mês para o outro e dobrou. A gente falou assim, meu Deus, por quê? Né? O que está acontecendo nesse mercado? A gente foi descobrindo o que acontecia de erro em outras e que a gente evitar esses erros e ter a forma mais certa possível de se trabalhar. Então, e foi dando muito certo. E vocês começaram a tocar, vocês estão há quanto tempo hoje com a empresa aberta? Em agosto vai fazer 1 ano de operação. 1 ano de operação. De operação. Trabalhando já foi desde janeiro do ano passado, Sim. pouco antes até. Entendi. E por que vocês achavam que os dois... ou melhor, por que vocês se deram tão bem no começo, cara? E vocês olharam pro projeto juntos? Do tipo, o David tem uma coisa que me complementa ou vice-versa? O que vocês pensam sobre isso? Bem, o David, eu já tinha uma referência dele como um super programador. Né? E ele me chamou, eu lembro até hoje, falou assim, viu, eu preciso de alguém que tenha experiência em faturamento, de ter empreendendo já numa empresa maior. A empresa anterior minha tinha 250 funcionários. Caramba, velho. Então tinha o faturamento já de 7 milhões no mês e tal. Então ele falou assim, cara, me ajuda, principalmente em questão de compliance, quando você vai fazer uma adquirência, vai atrás de uma adquirência e tal. E eu cuido da parte de tecnologia. O que você acha? Eu falei assim, tô dentro. Perfeito. Eu falei assim, então cuido da parte técnica e eu cuido da parte de comercial. Eu também tenho técnica em processamento de dados, também sou bacharel em análise de sistemas, mas de verdade, perto desse cara aqui, eu falei assim, eu acho que dá vontade de rasgar meu diploma e jogar, porque realmente é um nível muito alto mesmo. Caramba, velho, você mergulhou nesse negócio, cara, por quê? Você fala Tipo, por que você se especializou tanto? Você, tipo, ficou... Por que você acha que você ficou tão bom nisso que você faz hoje, cara? Rapaz, porque eu amo. Que nem eu falei agora de pouco. Desde o primeiro dia, na minha primeira aula de programação no curso técnico, eu já gostei daquilo, já... É bonito, é lindo ver
como funciona, sabe? Você cria um monte de... Você sai digitando um monte de palavras aleatórias ali. Não aleatórias, né? Mas pra quem não vê, pra quem não entende, é aleatória. E aquilo se transforma num banco, por exemplo. Ou em qualquer coisa que você queira criar, você consegue, sabe? Dá pra criar tudo. Então, isso é fantástico. Então, eu tô sempre tentando estudar mais, sabe? Quando eu tô fora da Push and Pay, eu tô com um tempinho, eu fico estudando outras coisas. Alguns projetinhos em casa, por exemplo, eu tô criando meu próprio aspirador robô, por exemplo. Eu também tô criando meu cachorrinho que anda sozinho, robô, em casa. Porque, além de tudo, por exemplo, a Push and Pay, ela é algo que você não toca nela, né? Ela tá digital totalmente. Sim. Aí eu também gostaria de... Às vezes a gente tenta materializar, né, de uma forma pra parecer que vê o bracinho, a perninha do filho, mas... Sim, mas aí eu fiz o quê? Eu vou tentar criar coisas mais reais, assim, como é que eu posso dizer? Que você pode tocar nelas. Aí, por exemplo, eu fico brincando com essas coisas também, sabe? Criando coisas à parte. Por quê? Porque eu gosto. Eu simplesmente gosto de ficar ali, perdendo tempo, sabe? Jogando tempo fora, fazendo coisas. Legal, cara. E, cara, o mercado de gateway de pagamentos, o mercado que vocês estão hoje, é um mercado muito disputado, muito concorrido. Sim. E tinham grandes players aí no mercado quando vocês entraram. Eu queria entender como é que vocês olhavam essas pessoas, né, esses players. Vocês não tinham medo ou, de repente, alguma preocupação maior em, sei lá, em entrar nesse mercado e, tipo, de repente ser dissolvido ali entre as pessoas que já estavam ali? Acho que duas coisas que até falei no último podcast. Primeiro, assim, medo não faz parte do negócio. Acho que a partir do momento que você quer empreender, você não pode ter medo de arriscar. Você tem que... Medo é importante, mas você não pode... Isso te impedir de fazer. Então, o medo de outros players, eu sempre acreditei também, para qualquer coisa que você faça, tem mercado para todo mundo. Se você vai trabalhar certinho, vai trabalhar ok, tem espaço para todo mundo. O que é a grande preocupação sempre? São os custos. O que eu preciso gastar agora? O que é importante gastar agora? O que é importante a gente investir? Tanto dinheiro quanto o nosso tempo. E isso faz você entrar mais calmo no mercado. Então, quando o pessoal fala assim, vou investir 2, 3 milhões para abrir uma gateway. Mas você não sabe nenhum resultado. Começa certo, começa fazendo certo, começa devagar e vai crescendo de forma orgânica. Então, diferente que muita gente já quer, quero ganhar milhões já no primeiro mês. Não queira ganhar milhões no primeiro mês. Faça algo estruturado. Então, isso tira um pouco, mitiga vários problemas que daria o medo. Então, você tem medo do quê? De faltar dinheiro. Então, controla custo. Eu tenho medo do pessoal falar mal. Mas falar mal por quê? Porque o pessoal faz isso. Vamos controlar e deixar claro que nós não fazemos isso. Então, a gente vai, de acordo com o que a gente vai conhecer no mercado, a gente vai mitigando os erros. E o quê? Dando informação, dando uma comunicação, falando assim, por que a gente é diferencial no mercado. E aí, no momento assim, que a gente fala assim, estou confortável no mercado. Hoje, de verdade, eu acredito que sim, a gente está confortável no mercado. Por quê? Nós já provamos o quanto nós somos bons e o quanto nós somos principalmente seguros. Principalmente em questão de saques, que é o grande problema de todos os gateways de pagamento, quando você ouve falar mal de algumas. Travou meu saque, travou meu saque, travou meu saque. Então, mas por que aconteceu isso, entendeu? Vocês já tiveram um problema de ter que travar o saque de alguém, por exemplo? Já precisamos, em alguns casos, ter que travar. Foram raros os casos, mas porque realmente foi identificado problemas sérios. E que tipo de problema normalmente acontece quando você tem que, por exemplo, travar o saque de alguém ali? Aconteceu assim, não faz muito tempo, foi a pessoa abrir um site de doação, só que realmente não era uma doação real. Era uma doação fake. Era um golpe, então, basicamente. Era um golpe escancarado. Abriu um site falsificando o do Correios, por exemplo. Então, quando é assim, o que acontece? Existe toda uma averiguação jurídica. Então, a gente tem um departamento que vai lá averiguar, entra no site, verifica o que realmente está acontecendo, gera-se o Pix, identifica realmente que aquele Pix é nosso, daquele Pix identifica quem é o seller e bloqueia a conta de fazer o saque. E pede explicações, né? Sempre dando o direito da defesa para a pessoa. Mas em alguns casos não tem muito o que defender, né? Entendeu? Então entra e tal. E se realmente for um caso, não esses casos que são casos realmente muito claros, né? Que a pessoa pega, faça defesa, o saque é liberado normalmente. Entendi. Já aconteceu de vezes a pessoa estava vendo uma coisa, de repente, ok,
mas ela não conseguiu sacar, de repente, já aconteceu isso alguma vez? Não, assim não acontece. Normalmente, se tem por exemplo, uma denúncia, que a gente averigua e comunica a esse cliente. Fala assim, ó, existe uma denúncia, não sei o que, por favor, nos dê explicações. Mas não, a gente não trava o saque. Aí, se a pessoa não responde, aí sim a gente trava o saque e avisa que a gente travou de forma temporária, aguardando um retorno. A pessoa retornou, deu ok, não, aconteceu isso, imediatamente o saque é destravado. Né? Então, a gente chega na média da coisa. Algumas gateways, algumas grandes aí do mercado, aconteceu um médio, a pessoa não quer nem saber o que aconteceu, dar razão ao outro lado. Só para o pessoal entender, explica pro pessoal o que é isso, né? Quando entra uma infração, que essa infração ela pode ser vinda desde um MED, que é uma medida especial de devolução, que isso é controlado pelo Bacen, pelo Banco Central. Então, quem pagou o Pix, ela pode ir lá no aplicativo, por exemplo, do banco dela, e falar, eu sofri um golpe. Um problema. Isso aí é comunicado, por exemplo, para o Itaú comunica o Bacen comunica o nosso banco e essa comunicação chega para nós. E a gente automaticamente já comunica o nosso cliente. Existe essa infração. Por favor, faça a sua defesa. Porque tem dos dois lados. Né? O lado ruim tem dos dois lados. Tem do lado que pode acontecer da pessoa estar praticando realmente um golpe e tem outro lado que a pessoa do outro lado está praticando um golpe. Que é o quê? Comprou um curso. Aí esse curso, assistiu o curso lá 100% e depois falou, tomei um golpe porque aconteceu até essa semana. Eu fiz uma transferência errada de Pix. Aí você vai averiguar, tem lá todo o histórico. Não, a pessoa gerou um QR Code, gerou um pagamento, fez o pagamento tal, teve o acesso ao conteúdo. Só que lá na reclamação, às vezes até direto para o Bacen, fala que, eu fui fazer a transferência, coloquei o nome errado e foi para Pushing Pay. Mas não, mas como assim? Não, foi gerado um QR Code tal. Então é simplesmente muito fácil provar o que aconteceu. Mas independente do que aconteceu, existe a necessidade da defesa. Sim. É algo que a gente está trabalhando bastante agora com os nossos clientes. Porque isso não é a Pushing Pay que inventou essa necessidade de defesa. Isso é uma regra do Bacen. Então, existe uma infração? Existe uma infração. Existe uma infração, tem que existir uma defesa. Entendeu? Então, isso é avaliado, estando tudo ok, é desbloqueado o valor da transação. A gente não bloqueia a conta, a gente bloqueia o valor da transação. Então, é uma transação de R$50, é aquele 50. Eu tenho mais 10 mil aqui. Tá, então você pode sacar lá os 9.950, não tem problema nenhum. Faz a defesa. Fez a defesa, tá tudo ok, é liberado já o dinheiro rapidamente. Entendi. Tem algum outro problema que você enxerga, assim, que as pessoas podem ter em outros gateways, assim? Não queria ficar falando muito de outros gateways, mas que, de repente, aqui se tratam de uma forma diferente? Eu acho que a defesa, a gente, é algo que quase não tem, né? Em outras gateways que a gente verifica. Outra coisa que a maioria não tem, isso é fato, é o quê? É uma política contra a lavagem de dinheiro. Então, isso é algo que existe uma política financeira, que é você não fomentar e não apoiar esse tipo de transação. Então, o que nós realizamos? Quando você vai fazer um saque, você fez a conta para o seu CPF ou para o seu CNPJ, você só pode sacar para aquele CPF e aquele CNPJ. Então, isso a gente garante que a pessoa que vendeu é a pessoa que está recebendo. Então, isso aí evita com que tenha essa realmente lavagem de dinheiro. Então, como muitas outras acontecem, a pessoa pode sacar para qualquer outra chave, não importa se é do seu CPF ou não. Então, a pessoa vendeu um curso, aquilo lá uma pessoa pagou, caiu para outra, ela transfere para outra. Cadê o rastreio desse dinheiro? Não existe. Então, é algo que a gente trabalha muito forte também. Isso, acredito que limita também a galera que utiliza a plataforma. Limita. A gente sabe que a gente perde possíveis clientes, porque não está. Mas a gente entende também, fala assim, não, se a pessoa está querendo fazer dessa forma, talvez seja porque não está querendo trabalhar nas regras que deveriam ser trabalhadas. Né? Se eles não estão dispostos a isso. Esse é o posicionamento mais claro que vocês vocês mostram pra gente, pra audiência. Isso que traz segurança pra gente, inclusive, tá fazendo essa parceria que a gente tem hoje. Então, a gente tem isso daí. A gente tem hoje uma base de mais ou menos 20 mil clientes, tá? Dentro desses 20 mil clientes, nós temos 4 clientes que podem fazer saques.
mas que existe uma operação bem definida, existe um contrato adicional. Como assim? Tipo, 4 que podem fazer saque, 4 mil ou 4 normal? 4 pessoas. 4 pessoas. 4 pessoas. Então, o que essas pessoas? Que tem uma plataforma pronta, existe também do lado deles um controle de identificação daquele cliente, quem que é aquele cliente, para onde que vai fazer. Então, por facilidade operacional, eles têm essa liberação. Mas passou por uma série de análises, de restrições, e controles, e auditoria. Se provaram ali, né, cara? Se provaram, tanto que até hoje apenas 4 conseguiram esse tipo de acesso, entendeu? E passam por diversas auditorias depois. Me passa os dados que são desse cliente que você fez esse saque. Ah, não, eu tenho aqui o controle, eu chequei o CPF, eu tenho o documento da pessoa e tudo mais. Ok, então beleza. Então a gente tem esse rastreio. Por quê? Se numa transação dessa o Bacen pedir qualquer tipo de auditoria ou informação, a gente tem tudo rastreio. Então, a gente sempre, apesar de ser dentro da área financeira, Gateway é uma parcela pequena, né? Dentro de todo o sistema bancário brasileiro e tudo mais e tal. Mas a gente tenta chegar... Assim, e se um dia a gente virar banco? Que é o que o David um dia falou para mim. Vocês ainda têm interesse nisso, cara? Em, de repente, se transformar num banco? Sim, temos. E temos planos já em pré-andamento, né? Sim. Se for ver. Já para virar um banco. Mas já tem uma data ali, Não tem data. Não tem data. Não dá nem para Tem passar muito muita spoiler. Coisa. Tem muita coisa. É complexo. O assunto é complexo. Mas podem ter novidades aí. Mas eu acredito que isso acaba acontecendo aí acho que esse ano não deve acontecer isso. Mas como é um plano, e a gente sabe que é complexo, a gente sabe que tem toda uma parte de regulamentação, tanto fiscal, contábil, quanto técnica, a gente está se preparando para isso. Para na hora que for dar esse pulo, a gente está muito bem preparado para atender tudo isso que o Bacen... Vamos falar. A gente vai falar bastante Bacen, porque é o Bacen que rege Pix. É o Bacen que rege boleto. Quando você fala de cartão, já é outra coisa. Mas Pix e boleto, quem rege é o Bacen. Entendi. Qual que foi o maior erro de vocês aí nessa jornadinha, cara? Desde quando você saiu, né, daquele último episódio até aqui, vocês imaginam que deve ter muita coisa mudado na estrutura de vocês. Que erros que vocês cometeram aí, cara? Que, putz, vocês poderiam, de repente, ter feito diferente. Ó, o David tá rindo ali, cara. Eu acho que não foi um erro, mas acho que talvez é as prioridades, né? Por exemplo, assim, a gente melhorou mais a questão da nossa segurança, de acessos. Segurança. Acho que segurança contingenciar essa estrutura, contingenciar ao né? máximo isso aí. E é um negócio que, assim, é chato de fazer. Porque para o nosso cliente é chato. Você ter que ficar lá, Sim, é senha e tal. Até falei para um cliente, falei assim, por mim não teria nem usuário e senha. Você entra lá, digita o código lá da sua conta, você entra, você faz o que você quiser. Mas a gente vive num mundo que é impossível a gente ter isso daí. Então a gente acabou melhorando mais algumas questões de segurança. Então hoje você tem que, para cadastrar, você cadastra o e-mail, cadastra sua senha, você recebe um código de 2FA no seu e-mail, entra, faz um cadastro no Google Authenticator para gerar um outro código do 2FA, para na hora que você poder sacar, você tem que entrar com o seu usuário, sua senha, seu código 2FA para sacar, lançar de novo esse código 2FA para dar mais segurança para os nossos clientes. Então, é difícil às vezes do nosso cliente final ver isso, mas é para a segurança dele mesmo. Que cara, pelo menos a maior parte da galera do mercado tá tão preocupado com tirar o dinheiro logo da plataforma, entrar o mais rápido possível, sair também o mais rápido possível e ficar por isso, cara. Tipo, acaba que não liga para nenhuma questão. É um mercado muito imediatista. Muito imediatista. Então, a gente cai, às vezes, algumas coisas no suporte. Tem que pagar campanha, cara. Tem que pagar campanha. Cai no suporte assim, não tô conseguindo sacar, vocês travaram meu dinheiro. É o calo de todo mundo digital. Vocês travaram meu dinheiro. Só que, assim, por exemplo, o código 2FA no Google Authenticator, ele dura 30 segundos. Então, a pessoa, às vezes, pegar lá, na pressa de sacar, vai sacar, olha lá, pega o celular, colocou o código, digitou, expirou. E deu lá, código 2FA inválido. Apesar de deixarmos claro essa mensagem, o pessoal, não, travou. Então já manda e-mail pro suporte, entrega, não, vocês estão travando meu saque. Já aconteceu por exemplo, né? É lógico que independente do valor que a pessoa tiver e ela quiser sacar, ela pode querer sacar.
Mas, tipo, de uma pessoa que tinha, tipo, sei lá, R$ 10 ali na conta, ela queria sacar e ficou doida, saiu comentando, saiu alguma coisa assim. Já aconteceu isso? Bastante. Não, Instagram, Sério, cara? Instagram, por exemplo, tu pegar, vai ter comentário, travar meu saque, não tô conseguindo sacar. E às vezes, ou é porque a pessoa digitou o código errado do 2FA, porque não trava, a gente não trava saque. Então a gente coloca algumas seguranças assim para a pessoa ter a segurança do que o dinheiro dela vai estar lá. Entendeu? Mas isso aí acontece direto. E isso acontece, Acontece. Ser humano, né, cara? Como é isso? Às vezes acontece, a pessoa lá, como hoje a gente travou para sacar apenas pelo documento oficial, que é o CNPJ ou CPF, a pessoa, eu saquei, o dinheiro não caiu. Aí você vai verificar. Só que a pessoa colocou o CPF ligado ao banco no Itaú. Na verdade, ela achou que ia cair no Nubank. Só que não fez a portabilidade. Então, ela falou assim, não, então, mas como que eu resolvo isso? Falei assim, você tem que ir lá no seu outro banco que você quer realmente receber, cadastrar o seu CPF lá, o seu CNPJ, que você quer receber nesse novo banco. Aí sim você vai receber naquele lá. Mas isso é algo entre bancos, né? Portabilidade entre bancos. Então, não é com a gente. Só que aí, até você explicar isso daí, a pessoa fica brava, porque o dinheiro que sacou não caiu. Eu acho que vocês que estão segurando ali nós a rede. Nós rede. estamos segurando lá, nós que não processamos, o dinheiro não caiu porque está com a gente. E não é. E você, David, tu vê algum erro que você cometeu, cara, alguns erros que você viu que você... Putz, cara, eu devia ter feito diferente? Mais nas nossas prioridades internas. A organização, o time dobrou de um mês para o outro, basicamente. A complexidade dobra também. Né? Sim, e as nossas prioridades de segurança, que foram essas que entraram agora, acabou atropelando outras prioridades que tínhamos, né? Para o lançamento de cartão, para o lançamento de boleto. E aí, mas algo que a gente já está se acostumando e como é que eu posso dizer? Mas tu vê algum erro, tipo, no seu comportamento ou alguma coisa assim, do tipo, cara, eu devia ter feito isso antes, eu devia ter, sei lá, agido dessa forma antes sobre alguma coisa, por exemplo? Sim, teve coisas técnicas, assim, que hoje eu olho e falo, isso já devia estar aqui faz tempo, por exemplo, o 2FA do Google, é algo que erramos feio, devíamos ter isso antes, porque como a gente lida com dinheiro, a segurança a gente sempre tem que ter ela de ponta, né? E hoje o 2FA do Google é a ponta, a tecnologia de ponta, né? É uma das. Então é algo que eu me cobro, por exemplo. Já devia ter e não ter pensado em fazer, por exemplo, só por e-mail. Entendeu? Então, mas hoje já está resolvido e tudo que a gente pensa, erramos, tá, beleza, vamos corrigir. E nós trabalhamos para corrigir todos esses pontos que a gente identifica de erro. Esse que é o ponto, né? Isso é o mais importante, velho, porque eu pelo menos vejo assim que, apesar de às vezes uma pessoa que nem coloca um código errado ali de autenticação e depois chega lá e começa a ficar reclamando, a gente conversou com algumas pessoas até que de repente estavam usando ali, as pessoas do Instagram, e cara, todas elas conseguiram resolver esses problemas, pelo menos que a gente conversou, rapidamente, cara. Isso pra gente foi tipo, pô, cara, que bacana, velho. Os caras são rápidos, são ágeis, de fato, em resolver o negócio. Isso é onde que eu vejo. Não tem problema você errar, né? O problema é você persistir, o problema é você ficar ali mantendo aquele problema ali ativo. Isso eu acho o mais doido, cara. Mas... Desculpa até acrescentar, falar que eu lembrei agora. Algo que a gente errou bastante era a questão de comunicação, como você falou. A gente estava com uma comunicação, apesar de tudo, no nosso entender, lenta. A gente queria uma comunicação mais rápida. Então, como comunicar nossos clientes de qualquer tipo de problema, de qualquer tipo de situação, de qualquer tipo de alteração? Então, algo que a gente implementou faz uma semana, por exemplo, é uma forma de comunicação rápida com nossos clientes. Dentro da própria plataforma, uma forma de a gente poder mandar por e-mail, isso aí de uma forma mais rápida, determinadas situações. Então, o David, com o time dele, desenvolveu algo que eu achei fantástico, assim, de automações de mensagem e mandar isso para os clientes. Então, de maneira rápida hoje, a gente consegue mandar qualquer tipo de comunicado e a pessoa ter isso aí de forma fácil e rápida dentro da tela. E ele fala assim, eu falo bastante com o David, assim, o melhor suporte é aquele que não acontece. Então, a gente tenta sempre melhorar como mostrar uma mensagem melhor, como deixar uma ferramenta melhor para os nossos clientes. Então, o melhor suporte é não ter suporte. Então, o suporte realmente, você estou com dúvida de que eu gostaria de aumentar meu limite.
Ah, eu tô com dúvida porque eu tô chamando a API e tá dando determinado tipo de erro. Isso é suporte. Então, a gente diminuindo alguns tipos de suporte que podem ser bem claros dentro da plataforma, sobra mais tempo a ser ainda mais rápido para aqueles suportes que realmente precisam. Então, é algo que realmente a gente está trabalhando ainda bastante para melhorar. Pra enxugar isso ao máximo. E para enxugar o quê? Eu falo assim, né? É tender a zero suportes de erro, né? Essa é a ideia sempre. Né? Entendi. Cara, como é que vocês veem essa questão da Pushing Pay ela não fazer transações por cartão de crédito, cara? Hoje isso. Como é que vocês veem isso? Como é que você vê isso, David? Eu acho bem... Ainda mais quando a gente olha para outros gateways, outros checkouts, e tem, né? Aí eu fico pensando, como que a gente pode implementar? Porque tem várias burocracias no meio, né? Do cartão, o chargeback e tudo mais. A gente está estudando como implementar de forma segura e eu acho ruim a gente não ter. E estamos... Mas tá no processo, velho. Estamos sim. Realmente, o que o David falou, a complexidade não é técnica. A complexidade é mais financeira da coisa. Mas vocês têm intenção de colocar? Vamos pôr. A gente está vendo só o quê? A gente quer seguir sempre a nossa linha, o nosso core, Entendi. que é o quê? É segurança, trabalho, fazendo algo certo. Porque acontece? O que acontece com alguns aí? Eles abrem um CNPJ qualquer, abrem lá um contrato com qualquer tipo de bandeira e sai mandando cartão. Só que acontece? Hoje o cartão, como no Pix, tem o MED, que é a medida especial de devolução. No banco tem o chargeback. Então a pessoa pode ir lá e contestar aquela compra. Só que com cartão eles são muito mais rígidos. Existe multa se existe um chargeback. Se você passa num determinado percentual, você tem uma multa da bandeira. Então, quando você libera isso, a gente como um gateway de pagamento, a gente tem que preocupar muito com que o nosso seller vai tratar com segurança aquilo lá. E a gente já ouvi muitas histórias de outras gateways, de outro pessoal que trabalha, só história ruim. Que o pessoal toma chargeback, toma multa, aí você vai atrás do seller dele, o seller dele sumiu. Então o gateway fica com prejuízo. Então eu vi muita história. Então quais o que eu vi de outras histórias também? O pessoal abre deixa estourar e fecha. Então a bandeira vai atrás de lá, não vai achar ninguém. Então fica muito fácil você estar liberando dessa maneira. Então é difícil você encontrar uma maneira eficiente que vai funcionar, idônea, que vai gerar benefício para todo mundo. Sim. Então o David também, assim, ele olha muito a parte técnica. Eu não sabia, cara. Eu achava que era uma questão mais de custo, sabe? Tipo, você chegar e, sei lá, pagar, enfim, tipo... Pra você ter uma liberação de alguma coisa. É que eu não entendo nada disso. Essa é a parte até mais simples da coisa. Entendeu? Então, assim, como a gente, tecnicamente, existem algumas novas regras, né? Ele pode até falar melhor do que eu, de como controlar melhor, para autenticar que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo que usou aquele cartão de crédito. E a gente como travar para que a gente tenha um onboarding ainda melhor para que as pessoas que saibam tem responsabilidade naquilo que está vendendo em cima daquilo que está vendendo, que dê um suporte correto para que não tenha um chargeback. Porque tendo chargeback, você pode tomar uma multa muito grande das bandeiras. Né? Até a tecnologia que você está pesquisando lá de pagamento de cartão. Sim. Tem formas para melhorar. Por exemplo, um 3DS da vida, que a pessoa... Por exemplo, na Europa, a maioria das compras online, se não for 100% tá perto, todas pedem para quando você coloca os dados do seu cartão no site lá, ok. Só que aí, o site, ele não processa na hora. Ele manda uma notificação pro seu aplicativo do banco e lá sim você autoriza aquela transação. Então, na Europa quase todas as compras são assim, se não for todas, né? E a gente tá pensando em colocar todas as nossas assim também. Só que aí envolve custo também, né? O custo dessa transação é um pouco maior também. E é sempre aquele meio termo. A gente precisa entregar algo que seja seguro e também nos nossos preços, que nossas taxas hoje são baixas. Então, a gente precisa também manter esse equilíbrio no cartão. Não adianta nada a gente ter um custo baixo no Pix e o maior do mercado no cartão. Então, a gente tá chegando no meio termo. No meio termo, que seja... que você consiga entrar de maneira competitiva também, né? Tem esse fator. A gente vê muito essa questão, tipo, das pessoas que utilizam golpe, ou melhor, né? Que utilizam estratégias que tentam dar golpe em outras pessoas utilizando um gateway de terceiro. Então, por exemplo,
Um cliente da Push and Pay vai lá, usa Push and Pay, tenta rodar uma doação, fazer alguma coisa do tipo. Mas existem casos, ou existe uma maneira, eu sei que é dessa área de tecnologia, da pessoa que usa o Get tentar extrair, sei lá, dinheiro dele de alguma forma, sem que... ela tentar prejudicar o Gateway especificamente, sem um terceiro, sei lá, sem uma venda? Tem alguma forma de fazer isso? O Guerreiro já criou algumas rotinas pra gente, né? Que algumas pessoas, por exemplo, ela criava conta na Push and Pay. Aí foi um dos primeiras tentativas de golpe que a gente já teve. Aí ele ia lá e gerava alguns Pix. Várias tentativas, Vixe. então, cara. Eu quero escutar Todo dia. algumas, cara. Aí ela gerava alguns Pix, ela mesmo pagava do outro banco dela, sacava esse dinheiro e pedia média. Ah, entendi. Entendeu? Então ela não precisa de um terceiro. Ela tá direto com a gente. Então aí E ela tá tentando dar golpe na plataforma mesmo. Sim. Aí o Guerreiro criou algumas rotinas lá pra gente pra poder. Então, tipo, a pessoa barrar. vai lá, compra, pega o dinheiro, saca. E já pede o estouro do outro lado. E não tem negociação, né? Porque ela pede lá no banco dela, aí faz aquele negócio, a Bacen e tal, quando fica você, e o dinheiro dela é estornado ou você tem que aprovar esse estorno? Então, existem alguns prazos, né? Até dentro do Bacen rege. Até convido todo mundo a pesquisar um pouco como que funciona no site do Bacen, tem bastante informação, eles são bem claros lá. Então, quando ele faz esse tipo de transação, esse tipo de golpe, faz o MED. Então, teoricamente, a gente teria que devolver esse dinheiro, né? Só que o MED ele manda, golpe / estelionatário, por exemplo. Faça sua defesa. Só que aí a gente levanta todas as informações e a gente verificou que a pessoa pagou com o mesmo CPF que é da conta dela. E mandamos informações. Pessoal, isso aqui possivelmente é um golpe, porque a pessoa pagou com o mesmo CPF e tudo mais. Você faz a sua defesa, de fato. E foram 3 transações assim, tipo, a pessoa pagou R$100, sacou R$100 e o MED veio em seguida. Fez mais R$100, sacou R$100 e foram questões assim não dava minutos. Então, claramente foi um golpe. Então, fizemos todo um relato, gasta-se um tempo, ainda mais que era o primeiro, né? A gente não tinha essa noção de que as pessoas faziam isso, né? Aí montamos todo um relatório, fizemos uma defesa, ok, não devolveu o dinheiro para a pessoa, né? Então, nós não ficamos com prejuízo. Mas teve alguns casos que os primeiros... Isso quando a gente pegou, né? A gente entendeu o que era, mas isso aí teve uns 2 casos antes que passou. Entendeu? Então, tomamos o prejuízo de quem está começando, faz parte... mas entendemos esse tipo de golpe e agora hoje a gente consegue já bloquear esse tipo de situação. Entendi. Você disse que tem várias tentativas de golpe. Que tipo de tentativa tem de mais diferente? Rapaz, aí tem tentativas de invasão direta, né? Que é as pessoas que são os mais complicados de se resolver. Que é ataque direto nas nossas APIs. Que é a pessoa tentando achar alguma vulnerabilidade para tentar acessar. Como é que funciona um ataque, cara? Tipo, Tem várias formas, né? Por exemplo, um deles é o Força Bruta. Força Bruta é um dos mais conhecidos hoje, que a pessoa tem máquinas conectadas no mundo inteiro e ela aponta essas máquinas para acessar o seu site, enviando muita informação para ele, para nossas APIs, na verdade. E aí congestiona. E aí as pessoas que estão usando normal começam a ficar lento. Entendeu? Aí começa a parar tudo. Aí esse é um dos mais conhecidos. E tem outros tipos também, que é os de... que é chamado de, por exemplo, SQL Injection, que é a pessoa tenta acessar a nossa URL passando alguns códigos na própria URL, que esses códigos, se você não tratar do nosso lado, por exemplo, que está todos tratado já, que ele tenta acessar informações de alguns clientes nossos, por exemplo, sabe? Caramba, se aquilo... dá pra fazer isso, Só pela URL você consegue, por exemplo, invadir um sistema, se ele não estiver protegido. E do nosso lado tem... Já tentaram fazer isso com vocês? O tempo todo. Não passa nenhum, mas o nosso alerta tá lá. Tá tudo sendo alertado que, foi tentativa. Normalmente o IP já é bloqueado automaticamente, sabe? Porque... por mais que a gente esteja preparados para esse tipo de invasão, o nosso firewall, por exemplo, já vai sempre barrando, já vai bloqueando os IPs tudo. E vem IP da Suíça, vem IP da Noruega, da Rússia. E é isso, o tempo todo, não para. Entendi, caramba. Tem cerca de mais ou menos 3 milhões de ataques por dia. 3 milhões de ataques? Isso em vocês, não? Nós.
vocês estão brincando, cara. Sim. 3 milhões. É 3 porque milhões a de pessoa cria um robô e vai tentando por, igual o David falou, por força bruta. Vários canais. Vai tentando, porque não é uma pessoa ir lá dando um comando e depois outra. Ela cria um robô e vai assim, ó, coloca vários servidores. Chegou a ter pega 22 50 países. plataformas, alguma delas vai ter alguma falhinha que eu vou conseguir pegar uns dados para mim. Exato. Um relatório que o David passou para mim, tinham 22 servidores de 22 países ao mesmo tempo atacando. Diferentes. De alguns países de verdade que eu não sabia nem o nome. Então, eu falei assim, não, existe aqui, deixa eu procurar no mapa onde que tá. Mas é força bruta. Mas vai parando. Caramba. Existem N camadas. Essas, que seriam uns ataques mais simples, vamos dizer, parou já na primeira camada. Então, o pessoal, ó, parou, tá aqui a listagem, bloqueou e tá tudo certo. Mas aí é um golpista mais sofiscado, né? Um cara de tecnologia que entende como é que funcionam as coisas. Sim. Mas essas pessoas normais, assim, que nem esse cara que nem ele paga, já estorna, já saca da plataforma e também já pede o reembolso ali no banco. Fora esses caras, outras pessoas comuns, tem outros tipos de golpes que os caras têm que aplicar? Acho que vem muito golpe assim, já no onboarding, né? O pessoal tenta fazer uns cadastros com os documentos totalmente falsos. Então a gente... Caramba, tem bastante gente fazendo isso, cara. Hoje a gente tem cerca de mais ou menos 30% de reprovação de cadastros por dia. Já aconteceu vocês aprovarem e aí depois vocês identificaram que não era pessoa, sei lá? Já aconteceu também. Tem gente que faz muito bem a parte errada, né? Infelizmente. Né? E passou... então a gente vai melhorando a cada situação, a gente vai melhorando nossos processos. Né? Então a gente está em constante melhorias. Então passou, tá, mas o que a gente errou? A gente errou nisso, tá? Então o que a gente vai fazer para melhorar? Vamos implementar mais uma ferramenta de checagem disso. Então, e assim vai melhorando. A gente sabe que assim, zerar não existe, né? No Brasil é difícil. O pessoal tenta muito ir para esse lado mesmo, porque as leis ajudam muito esse tipo de pessoa. Porque na maioria dos casos não dá cadeia, né? Não dá cadeia. Então, aí fica livre. Mas está do nosso lado fazer as formas corretas de serem tratadas. Então, desde selfie com o documento, mandar foto do cachorro. Então, você não tá... já aconteceu isso. Então, a gente automatiza até um ponto, mas tem outras coisas que dependem de uma pessoa que é treinada para isso, para checar documento. E beleza, o do cachorro é fácil, sei lá, e reprovar o cadastro. Sim. Ok. Mas quando a gente pede, por exemplo, a selfie do documento, o pessoal manda uma selfie. Então, se você não checar, às vezes, um detalhe, parar, você não vê que, assim, que às vezes a pessoa está com a mão abaixada e tem uma outra mão segurando o documento assim. É tipo uma IA. Então tem umas coisas assim que, se você não prestar bem atenção, passa. Infelizmente passa. Entendeu? Então a gente está, esses casos a gente está sempre melhorando bastante. E aí depois... Só que o que a gente não entende de verdade, até hoje eu não entendo, que, assim, que a pessoa assim, ela está fazendo um cadastro, só que na hora de sacar, ela só vai poder sacar para aquele CPF. Então se ela está fazendo algum documento falso, como que ela vai achar que ela vai sacar depois? Talvez ela não sabe, né? Talvez... E eu acredito que muitos realmente não saibam, porque aí depois tenta sacar, fala assim, eu estou tentando sacar para a chave tal. Assim, não pode, tem que ser para o CPF. Porque eu comentei, falei assim, não, mas eu abri na conta de um... Não, então você não vai sacar. Mas eu perdi o dinheiro, eu falei assim, não, tipo, a plataforma está aqui, ela não está travando o saque, ela vai sacar para aquilo que você informou. E a gente deixa muito claro isso nos nossos termos de uso. Só pode sacar assim, as regras são essas, claras, entendeu? Agora, se não leu, não entendeu, não sei o quê, infelizmente, esse dinheiro realmente não vai ser sacado. Teve alguma coisa que vocês aprenderam, né? Algumas coisas que vocês aprenderam com o marketing digital, cara? Do tipo, cara, esse mercado é desse jeito, ou é assim, assado. Olha, acho o que vocês aprenderam de fato, estando nesse mercado aí? Acho que o que a gente mais fez é aprender. Porque eu não era do mercado digital. O David também não era do mercado digital. A gente estava vindo de empresa de consultoria de RP, para você ter uma ideia, de outros mercados, e nada do mercado digital. Então, tudo aprendizado. Desde que, o que é um tráfego pago, o que é um pixel, o que é uma UTM, o que é um criativo. Eu não sabia nem o termo criativo até entrar em tudo isso daí. Então, tudo a gente aprende. Realmente, a gente não conhecia de nada. Por isso que a gente fala assim, a Punch and Pay é uma empresa de tecnologia que entrou no meio digital. E a gente fala até isso como um diferencial de mercado. Porque, assim, o que você precisa? O que está faltando para você?
A gente desenvolve. E aí que vem o que o David o fala. olhar pro cliente, né? O filho, nosso filhinho, né, ele pode estar melhorando a cada dia mais, porque a tecnologia 100%. O David abriu e fez a primeira linha de código do nosso sistema. Então ele conhece. Isso deve ser massa, cara. Deve ser massa. Depois tu vê um negócio gigantão, fala assim, cara, eu tava lá. E a gente veio hoje super feliz, né? Porque ontem batemos recorde de transação, né, do ano. Então Caramba, foi muito, velho. a gente veio muito feliz. Então, até o David falou assim, cara, deu certo. Deu certo. Eu falei assim, deu. E tá dando. E vai ficar muito melhor ainda, né? Então, é algo fantástico, assim. Então, a gente gosta da tecnologia. A gente gosta de... Por isso que a gente gosta muito de ouvir os nossos clientes. Você tá, o que está faltando para você? O que você precisa? E a gente quer desenvolver. Né? Vamos aumentar a equipe? Vamos aumentar a equipe. Então, vamos o que precisa? Então, é esse o diferencial que não sentar na nossa cadeirinha, o nosso filhinho tá bom, tá bonito, tá grande. Não, ele tem muito para crescer ainda. Legal. Que tipo de risco um produtor, né, um dono de um produto, alguma coisa assim, ele pode correr por escolher um gateway errado, por exemplo, cara? Que tipo de risco ele pode correr? Perder o saque. Não conseguir processar as vendas em determinada situação. Então, os dois lados, né? Ele pode estar perdendo venda daquilo lá, simplesmente a pessoa sumir no mercado, que a gente já viu várias histórias, de repente a pessoa simplesmente sumiu. O cara vendeu pra caramba. Vendeu, tal, de repente você vai batendo nas APIs, vai batendo no site, sumiu o site. E depois o saque. Não, meu saque não estava. Mas por quê? Sem comunicação, sem justificativa, sem um suporte depois de apoiar esse cliente. Mas o que aconteceu? Por que travou o meu saque? Então, isso a gente tenta fazer o mais rápido possível. Isso é a catástrofe, digamos assim. É o pior que pode acontecer. Cara, então, eu fiz uma venda e não recebi aquela venda. Ontem eu estava num grupo de perdido, né? networking e o pessoal... eu perdi 3 mil em tal lugar, eu perdi 5 mil em tal lugar. Mas, e aí, travaram o saco? Travaram, mas não pode. Eu falei, não pode. Não pode, mas travaram. Entendeu? Então, acontece muito. Muito, muito mesmo. Entendi. Saque, acredito também que deve ter algumas outras coisas que atrapalham. De repente, às vezes, o cara pagar uma taxa muito alta ou esse tipo de coisa também, mas... É mais... Eu vi numa entrevista aqui, sua também, com o Dallas. Ele falou que chegou a acontecer com ele, inclusive, de ter feito uma venda, de repente travou, falando que os clientes reclamaram. Só que aí ele foi checar, os clientes também não receberam. Não tinha solicitação dos clientes. Não sei se não tinha um monte de cliente, não sei se não tinha solicitação, às vezes até tinha, mas não receberam de volta, o saque estava travado e aconteceu muito isso. Entendeu? Então, acontece. Entendeu? Então, até alguns casos que o pessoal, como tem esses medos, o pessoal, vi aqui que o médio, eu esqueci de fazer a infração e que foi devolvido para o cliente. Me manda o comprovante que devolveu para o cliente. Tá bom. Pega, a gente vai lá, tira o comprovante, está aqui. É interessante que assim, o código do Pix sempre começa com E de venda e D de devolução. Então, olha só, está aqui o código D, foi feito tal hora, tal dia, para essa pessoa, para esse dado e tal. Pode pedir para checar que está lá o dinheiro. Pode ter certeza que está lá o dinheiro. Entendeu? Então, e toda a infração, ela pode ser também verificada, que isso passou pelo Bacen? Tal. E a gente fala sempre, quando tem uma infração, qual é a origem dessa infração. Né? Se é um reclame aqui, se veio por um WhatsApp, se veio por um e-mail. Então, a gente sempre passa tudo por onde que veio essa infração e o que acontece. Porque hoje o MED, ele falha muito, isso é uma crítica ao Banco Central. Né? Se eu estou na altura de poder falar uma crítica para o Banco Central. Mas o que acontece? Os MEDs, eles vêm, às vezes, de maneira muito rasa. Às vezes vem aqui, golpe. Tá, mas o que é o golpe? O que aconteceu? E tudo eu mais. imagino também que é um volume absurdo, né, cara? Mas eu acho que, assim, deveria existir uma justificativa um pouquinho melhor, pelo menos, da pessoa não contestar um Pix. A pessoa pode fazer uma contestação sem prova nenhuma. Então, sempre vai contra o quê? Quem está vendendo aquilo lá. Então, se tivesse algum detalhe maior... por que você está contestando isso aqui? Eu não tive contato no suporte, tentei canal tal e eu não consegui. Entendi. Então, você está fazendo uma contestação porque você não teve suporte. Minha visão, pelo menos, já começa a virar um problema do próprio banco, né? Eu, pelo menos, vejo que o usuário chega lá, ele só clica no botãozinho, tipo, a contestar compra, clica no outro, é golpe e pronto, acabou, né? Vai retornar o dinheiro. Agora, se ele tem que dar muitas informações ficar dando, ele vai achar ruim pro banco fazer isso, né?
Não é simples, não é fácil, tem meu dinheiro de volta. E aí Tem fica os dois essa lados. briga. Fica essa... E o MED, ele deixa bem claro, dentro do Banco Central, fala assim, MED não é contestação comercial. Não foi feito para isso. Por quê? Entendi. Contestação comercial, você entra onde você comprou. Entra em contato onde você comprou, pede o suporte lá e pede a devolução por lá. E tem muitos casos que acontecem dessa maneira, tanto que na nossa plataforma, o nosso cliente pode ir lá e fazer o reembolso. Então, a pessoa entra no contato com o suporte da pessoa, não ficou satisfeito ou qualquer outro problema, a pessoa vai lá e reembolsa. E nossos clientes tem muitos que fazem muito certinho. Não, beleza, tudo bem, eu vou devolver o cliente e a pessoa vai lá e devolve. Não precisa do MED para isso. Mas muita gente, ou eu vejo assim, acho que se falar um percentual, acho que uns 70% dos MEDs que acontecem com a gente são pessoas que querem dar golpe nos vendedores. É a pessoa que foi lá, como a gente trabalha muito com conteúdo digital, a pessoa foi lá, teve um curso, teve uma mentoria, teve um conteúdo que for digital. A pessoa vai lá, consumiu aquele conteúdo, depois simplesmente fala, não, isso foi um golpe. Entendeu? E como vem poucas informações, o nosso cliente fala assim, mas por que eu não dei golpe? Super preocupado, eu nunca dei golpe, que não sei o quê, estou falando que eu dei golpe. E o banco lá aceitou que coloca lá golpe. Na verdade, assim, chega a ser até uma... Como que se fala? É uma difamação contra a pessoa. Né? Assim, como você fala? Eu cheguei lá, comprei uma coisa de você e falei assim, não, você me deu um golpe. Eu falei assim, não, peraí, é um negócio sério. Você falar que uma pessoa deu golpe. Sim. Entendeu? E hoje é aberto. É a coisa mais comum que tem, né? Hoje é uma coisa aberta. Então, você vai ver lá, o que a gente tem muito assim, né? Eu fiz a transferência errada. Eu não sei como que esse dinheiro saiu da minha conta. Clicar no peraí, botão campeão. de golpe, você clicou ali, facinho, né? Eu acho que assim, algumas coisas tinham que ser até meio que automatizadas, né? Fica a dica aí pro Banco Central, contrata o David aqui que a gente pode automatizar algumas coisas. A pessoa fala, fiz uma transferência errada, mas o pagamento foi de uma geração de Pix. De um QR Code. Como que foi feita a transferência? Não existe, não tem como isso dentro do... Sim, claro, você tem que tem que ir lá, tem que confirmar. ter lido, tem que não sei o quê. Então, não foi uma transferência, isso é fato. Então, quando vem algumas coisas assim, a gente já devolve de cara. Fala assim, não foi feita transferência, foi feito um QR Code mesmo e foi pago. Então, a denúncia já é falsa e mentirosa. Só o fato de gerar já é... Putz, a pessoa teve que escanear, ela teve que tirar o celular, teve que abrir o aplicativo do banco, teve que fazer tudo, cara. Não tem como ela digitar errado, porque ela só vai escanear. Ela não digitou uma chave Pix errada. Então, não tem como aquilo ser sem querer, né? Não. Então, existe alguma coisa. Se tivesse alguma automação melhor do outro lado, já, de verdade, acho que 30% pelo menos do que a gente recebe de MED já pararia ali. Entendi. Caramba, que doideira. E onde que a galera que tá rodando, a galera que é idônea, a galera que tá fazendo grana, tá vendendo no mercado digital, onde que vocês acham que eles estão, de repente, né, quando não usando a PushMP, de repente perdendo um pouco de dinheiro, na sua visão? Porque imagino que a PushMP tem uma vantagem muito grande em relação às taxas, mas imagino que vocês estão agora também ganhando muita experiência no mercado digital, mas onde que vocês acham assim, que vocês olham o produtor e falam assim, cara, aquele cara tá com dificuldade e a minha plataforma ajuda nele por conta disso? Eu acho que assim, a taxa com certeza é algo que, assim, que dá uma vantagem competitiva para ele, porque ele gastando menos com essa questão de processamento, ele pode gastar mais com tráfego. Com tráfego pago, com criação de criativo e tudo mais. Eu acho que assim, o que a gente tem de melhor hoje é isso, e também que a gente fala que a gente é um parceiro de tecnologia. Então, eu falo assim, o que está faltando? É um checkout? Está faltando alguma coisa no nosso checkout para melhorar a sua venda? Está faltando alguma outra tecnologia? A gente está pronto para ouvir e te ajudar. Então, a gente quer ser, para os nossos clientes, um parceiro de tecnologia. Né? Ontem a gente estava com uma cliente, ela estava com alguns problemas no site dela, e era uma cliente muito parceira nossa, assim, de contato direto. Falei assim, eu vou conversar com o David, nem que a gente vai colocar o nosso time para te ajudar, a gente vai te ajudar. Entendeu? Aí ela falou assim, não, eu já estou resolvendo, mas se precisar de alguma coisa lá, eu acho que vou ter que colocar algumas travas lá, que ela estava tendo um ataque absurdo, assim, no site dela. E falou assim, não, o que precisar da gente para te ajudar, a gente te ajuda. Então, esse acolhimento, esse apoio para os nossos clientes, que eu acho que vai muito além de transações somente. Não vai muito além de transações, entendeu? Então, algo que a gente vai estar lançando aí posso falar que é um spoiler, algo que eu também comentei no podcast passado.
gerenciamento do custo dele, do negócio dele. Eu vejo que muitos eles sabem fazer um tráfego pago, sabem criar um conteúdo, mas isso está te dando dinheiro? O quanto de que você está gastando no tráfego pago está valendo a pena? Então, a gente fala assim, como a gente veio também do mundo de ERP, de sistemas de gestão, corporativa. Né? Eu acho que falta muita gestão, cara, para o infoprodutor, para o cara que... Mas ele não tem conhecimento. Então, a ideia é que a gente lance esse nosso produto, esse serviço, para ajudar ele a fazer esse controle também, com diversos cursos nossos também. Então, gente que conhece de finanças, gente que conhece de análise de profissional, tráfego. né? Não... De maneira profissional. E oferecer esse tipo de serviço para esses clientes nossos. Então, ele vai ter um pacote adicional, sempre seguindo a linha nossa de as melhores taxas possíveis, os melhores custos possíveis, e está ajudando esse pessoal a trabalhar dessa maneira. Desde, não só nessa gestão financeira, mas também da parte de gestão contábil. A gente está fechando com um escritório de contabilidade para ajudar essas pessoas que, por exemplo, começam com um vendedor com pessoa física, que é o primeiro passo, que a pessoa não sabe como que funciona e tudo mais. Ou está funcionando, está legal, e precisa migrar para um PJ, precisa migrar para um CNPJ. Então, como fazer isso aí? Muitos não sabem nem como começar, não sabem como abrir, o que precisa fazer, o que é imposto, o que é... Não sabe, não tem conhecimento, né? Dessa galera toda, dos clientes de vocês, você acha que tem uma porcentagem das pessoas que são realmente experientes, as pessoas que já estão em outro nível de negócio, ou dessa galera que está começando, ou está com faturamento ali inconsistente? Tem uma ideia disso, mais ou menos? A gente não cobra mensalidade, a gente não cobra setup, a gente não cobra apenas o quê? A pessoa vendeu, ela paga pra gente. Ela não vendeu, ela não paga nada. Então, isso atrai muita gente que está entrando no mercado digital agora. Então, a pessoa não conhece nem o mercado digital em si. Aí, depois que ela começa a ganhar dinheiro, aí que ela vai se preocupar em o que eu preciso fazer agora com esse dinheiro. Né? Como que eu gastar? Como declarar esse tipo de coisa? Sim. Então, eles não têm esse conhecimento. Entendeu? A gente trabalha com um mercado com um público muito jovem. Assim. Apesar que a gente não aceita menores de 18, tem muita gente entre 18 e 20 anos. Muita gente mesmo. Então, vem muita gente que tentou fazer um cadastro no passado, por exemplo, que não tinha 18 anos e foi reprovado. Falou assim, já fiz 18, deixa eu trabalhar? Eu falei assim, deixa, tá tudo bem agora, tá tudo certo, você pode trabalhar. Então, a gente quer estar dando esse apoio também, né? Contábil, fiscal, controle financeiro. Para a pessoa ficar organizada, né? Então a pessoa entra. A continuidade dela é lucro para você. Então, quase virar uma plataforma de educação. Para as pessoas, né? Então, ajudar elas realmente, assim, viu, vamos pro certo? Você já está ganhando dinheiro. O que diz a lei? Né? Você tem que criar uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, ela pode começar como MEI, dependendo do valor, você não pode ser mais uma MEI, você tem que ser uma Eireli, ou você tem que ser uma limitada. Então, você começa a falar MEI, Eireli, limitada, a pessoa já bugou. Ela já via uma árvore assim crescendo. Ela fala assim, meu Deus. E é o grande problema, acho que no Brasil. As pessoas muita gente quer fazer o certo. Mas para fazer o certo é muito complexo. Falta treinamento, falta conhecimento, falta formação. É caro também, né? E é caro e tal. Então, o que a gente quer? E a gente está planejando e queremos lançar o quanto antes. É esse apoio para esses clientes. Então, você viu, fica com a gente que a gente vai dar todo esse apoio para você. Do que fazer certo, estar dentro do certo, fazer os pagamentos dos seus tributos da forma correta. Então, não é o core nosso, não é a nossa expertise. Então, a gente está abrindo aqui com alguns parceiros nossos que conhecem muito essa área. Uma coisa a mais, né? E fala assim, vamos fazer uma parceria com pessoas que a gente confia, que têm a mesma linha de pensamento nossa e tudo mais. Vamos ajudar esses clientes? Vamos. Então, eu até falei para esse escritório, tem que ser um custo baixo, tem que ser fácil e tem que ser rápido. A gente não pode perder isso com os nossos clientes. Fazendo isso, vamos trazer e apoiar eles. Integrar essa galera toda para... Isso é muito doido, cara. A minha visão, assim, das pessoas que estão no digital, pelo menos a maior parte delas, cara, aquela pessoa que está literalmente ali... ela, digamos assim, né, ela gosta de falar que ela é empreendedora, e também acho isso, mas muitas vezes o CLT, só que no próprio negócio do digital, sabe? O cara que... Cara, ele pinta a parede, instala elétrica, arruma tudo... Ele bota o site no ar, cria os anúncios dele, cria o produto, cria tudo e faz tudo sozinho, a operação dele sozinho.
E não posso dizer assim que é uma empresa de fato, né? Um time. E, cara, as pessoas às vezes não têm tempo de fato para conseguir fazer, né? As tarefas que sejam básicas, né? De, pô, emissão de nota, de contabilidade, que seja. Isso é a parte mais importante. Sim. Na minha visão, acredito que deve ter outros problemas ali que também atrapalham a pessoa a ter resultado. Vocês veem alguns outros problemas? Um outro problema que eu vejo muito, assim, o pessoal que fala assim, né? No meio digital usa muito o termo copy, né? Copy. Que é a copyright do que como está anunciando aquilo lá, como que ele faz a chamada para o produto ou serviço dele. Eu acho que o pessoal falha muito. Então, ele assistiu o curso lá de como fazer um tráfego pago, de como colocar, como adicionar campanha, como colocar o valor, qual que é a faixa que quer, só que esquece do, o que você vai colocar, o que vai chegar isso pro o lead dele, né? Então, ele não sabe fazer isso. Não sabe Tem fazer de uma muita forma gente correta. assim que chega na plataforma de vocês com um nível de consciência muito baixo do mercado, às vezes que não sabe fazer nada. Tem. É isso que a gente vai estar lançando Bastante. também, né? Hoje, vários spoilers, né, de produtos nossos. A gente vai estar lançando a nossa página de afiliados, porque tem muita gente que quer entrar no meio digital, mas não sabe nem o que é meio digital. Então, a gente vai estar lançando, por exemplo, os clientes nossos, que são aqueles que têm um produto legal, que tem uma cópia legal e que quer lançar e escalar aquele produto para as pessoas que não são do meio digital, ter um local onde que a pessoa entra lá e fala assim, tem esse produto, eu quero vender, eu quero começar a fazer um trabalho e ganhar uma comissão em cima daquilo lá. Que é o primeiro passo de todos. Sim. Porque aí a pessoa viu, está vendendo um produto validado, né? Vários nomes que eu vou aprendendo no meio digital, né? Um produto validado, ela entra lá, vende aquele produto que está ok, está funcionando, não tem reclamação, está tudo certo e tudo mais. Então as Fala pessoas assim, vão conseguir pegar um produto, colocar dentro lá e outras pessoas vão se afiliar e vender. E entrou lá, pegou lá, gerou um link, começa a vender. E aí a pessoa é o primeiro passo, entendi o que é. Lá vai ter lá um curso que ela pode estar fazendo também disponibilizando de como fazer isso aí no tráfego pago, como tá. Então, a gente quer tratar um ecossistema bem abrangente, né? Existem grandes plataformas que têm um ecossistema técnico, né? Tem lá uma plataforma, tem isso, aquilo. Mas e o apoio realmente, aquele do lado, assim, para a pessoa ser realmente um empreendedor? De olhar a parte contábil, olhar a parte fiscal, olhar a parte financeira, de como fazer aquilo ser próspero, né? Não ser o imediatismo que muita gente coloca. Faturei 1 milhão, tá, mas e mês que vem? O que você fez? O que você vai fazer? O que você guardou desse dinheiro para planejar um próximo produto? O que você investiu isso aí numa pesquisa e desenvolvimento? O que você fez? Como está o seu fluxo de caixa? Como estão os seus gastos? Então, ter isso aqui, porque senão a pessoa começa, às vezes ganha muito dinheiro, gasta mais dinheiro ainda e não consegue, às vezes, nem voltar. Entendeu? Então, eu vejo muita gente que, literalmente, vende almoço para poder jantar. Entendeu? Então, como você planeja isso? Como que a gente pode ajudar essa pessoa a controlar melhor o caixa dela? Ela não precisar de sacar o dinheiro de 15 em 15 minutos para colocar no tráfego depois e depois... O pior que eu vejo essa pessoa exata, só que quando ela vê uma plaquinha de 100 mil reais faturado, ela já fica doida de felicidade. Isso é um problema, né, velho? Na prática, é um problemaço, assim, cara. Porque a pessoa, às vezes, se vangloria de ter alcançado uma coisa, só que não é necessariamente para ela, né? É muito mais pro Instagram, é muito mais para as coisas. Isso é um problema. Como é que se vê, cara, queria a opinião de vocês, como é que vocês veem o fato de muitas pessoas hoje estarem usando IA para criar produtos? E esses produtos, de repente, né, estão ficando talvez um pouquinho mais genéricos ou alguma coisa desse tipo. Queria ter uma visão de vocês sobre isso, cara. Quer falar? Não. A IA veio para ficar, não tem jeito, né? E realmente está indo muito para essa linha, assim. Antes, eu vi assim, né? Antes até de entrar no meio digital, ganhe dinheiro fazendo um e-book, que o e-book pede para a IA fazer um e-book, você coloca esse e-book no tráfego pago e vende. Isso acho que funcionava. Hoje já não funciona mais. Até porque a IA era um negócio muito obscuro para muita gente. Hoje no WhatsApp tem lá a IA. Sim. No WhatsApp você tem informação, você tem o ChatGPT, você tem no Google, existem muito, a IA ficou muito fácil de ser utilizada.
Então não adianta querer vender um e-book algo que qualquer pessoa pelo WhatsApp consegue informação. Então, esse tipo de situação, se a pessoa trabalha só com esse tipo de produto, ainda tem gente para isso? Tem. Só que o que eu vejo, a pessoa gasta muito tráfego, muito dinheiro para ganhar pouco no final, né? Eu vejo gente de gastar, sei lá, R$1.000 em tráfego pago e ter ganhado 980. Então, ela ganhou dinheiro, aí que vai o negócio da placa, né? Não, mas eu faturei R$980. Mas não viu que gastou 1.000 de tráfego pago. Entendeu? Então, é esse lado que a pessoa não enxerga e não controla. Você né? vê que a galera tá usando muito IA, cara, nas plataformas. Muito. Acho que quem não usa hoje IA, né? A gente usa muito IA. Ganha-se muito produtividade em alguns pontos. Quantos por cento da Push and Pay foi produzida com IA, cara? Pergunta boa, hein? Uns 10, vai. Ajuda muito, cara, faz muita diferença. Sim, ajuda bastante. Ainda mais quando é coisa repetitiva, sabe? Por exemplo, tem muitas coisas de código que você tem que reescrever ele não várias vezes o mesmo código, mas ele tem um padrão, sabe? Sim, é uma vírgula diferente ali, sei lá. Ele tem um padrão ali, então essas coisas aí vai tudo pra IA. Porque às vezes você tá lá, você precisa escrever aquele código, e você sabe que você vai escrever depois, joga lá pro chat GPT e fala, gera aí, e começa o próximo, entendeu? Aí você pega aquele lá, cola ali e pronto. E fica tudo funcionando perfeito. Você não precisa perder tempo para escrever a mesma coisa, para reinventar a roda toda vez. Deixa lá. Aí a parte mesmo, que é a parte funcional, sem ser essa que eu falei agora, aí você vai escrevendo. Entendi. Legal. Vocês usam IA para alguma outra coisa? Tipo, equipe, alguma coisa assim, fora do ambiente de programação? A gente usa muito para comunicação. Legal. Então, eu não sou a pessoa mais criativa do mundo. Então, esse tipo de coisa assim. Então, eu preciso falar assim, eu preciso notificar a pessoa que saiu uma funcionalidade nova no checkout, por exemplo. Eu sei o que foi feito, eu sei tecnicamente, eu sei com o David lá qual é o nome da tabela que vai ser salvo a determinado campo. Só pega os dados e fala, isso Mas aqui... aí hoje, a gente conhecendo um pouco o nosso público, é um público jovem, um público que gosta de mais informalidade do que formalidade. E tenho isso aqui, me faz um texto de uma forma bem informal, alegre, de como vai fazer assim e tal, e me deixa claro esses pontos. Aí você faz uns pequenos ajustes e fala, nossa, ficou muito legal isso aqui. Então, aí beleza, manda para a comunicação. Então, eu acho que desses lados, assim, no dia a dia, ajuda demais. Legal. E, cara, eu queria saber uma coisa, né? Vocês são pessoas ali opostas, né? Você tá mais ou menos na área comercial, você tá lidando com o administrativo, tu tá na área técnica, mas vocês têm divergências ali sobre alguma coisa da empresa? Tipo, coisas assim que, cara, não, eu quero isso, um outro quer de outro jeito. Vocês percebem alguma coisa assim? Tem. E eu acho que é bem produtivo isso. Saudável, né? Muito saudável. Eu acho que, assim, primeiramente, né? Para isso ser saudável, tem que existir um respeito, né, entre os dois. Então, isso para a gente é primordial e funciona muito. Realmente, eu falo assim, e agora? Vamos atacar o quê? O David fala assim, é isso. Não, eu acho que seria isso. E agora? O que a gente faz? E a gente tenta se basear. Como nós dois somos muito técnicos, né, na base nossa, formação muito técnica, isso aqui, a projeção é assim. O que você acha disso aqui? Eu acho que isso aqui. Não, você acha que é isso aqui? Então beleza. Então você acha um número um contra o outro. Então vamos para o que você acha e vamos trabalhar nisso. Entendeu? Então é mais a divergências nesses pontos. Mas de resto, assim, no dia a dia, acho que é mais a questão de responsabilidade mesmo. O que você decidiu? Você decidiu, está decidido. Acabou. Entendeu? O que eu decidi? Decidiu, está decidido. Entendeu? Em coisas cruciais, coisas pontuais, né? Cruciais não, do dia a dia, né? Eu não contratei... dá pra ter disputa toda hora, senão o negócio não anda, velho. Eu contratei essa pessoa aqui para fazer um trabalho pra gente e tal, vai custar R$1.000 por mês. Tem esse negócio assim, tipo, de quem é mais radical nas decisões, quem é mais arrojado? Não sei, eu acho que não. Acho que não. Acho que nós dois temos assim, uns pensamentos muito... assim, isso aqui tem que dar complementares, muito, né? muito assim. Tem que dar muito certo, assim. Então, os dois têm muito sangue no zóio, assim. Falava antigamente, né? Muito sangue no zóio de fazer o negócio crescer.
Então, eu acho que isso aí, os dois estão muito bem projetados porque a gente quer. A gente já tem muito claro o que a gente quer ter em dezembro. A gente tem muito claro o que a gente quer ter no final do ano que vem. A gente tem muito claro isso na cabeça. Então, vamos falar assim, né? O que falta também muito para o pessoal no digital. Você não tem visão. As pessoas não têm visão daquilo, da onde que elas querem chegar. A partir do momento que você tem uma visão muito clara daquilo que você quer chegar, até as decisões mais simples do dia a dia, você tem que olhar só aquela visão. Eu quero chegar em 10 milhões de transações em dezembro. Tá, o que eu tenho que fazer para chegar nisso? Então, todas as decisões do dia a dia vão em cima daquilo lá. Então beleza. Então, isso aqui, então, às vezes aquelas decisões, assim, isso aqui vai ajudar a gente a chegar nas 10 milhões? Não vai. Então não é importante. Entendi. Então vamos deixar isso aí para lá. Então vamos focar naquele objetivo nosso, que é aquele da meta nossa de dezembro, então vamos trabalhar nele. Entendi. Então funciona bem, o negócio anda bem. Vocês têm uma previsão assim, de ampliar time, esse tipo de coisa? Tem. Isso aí, eu estava falando assim que eu estava precisando, né? A equipe de desenvolvimento, principalmente, né? De aumentar. Mas, como eu falei, a gente está dando alguma reorganizada agora em alguns pontos, mas a gente acredita aí que até o final do ano a gente vai ter pelo menos 3 vezes mais o tamanho da equipe de hoje. Caramba, é um crescimento pra caramba. Sim. É que vocês estão aplicando várias ferramentas novas, inclusive o checkout novo, né? O checkout, por exemplo, assim, a gente vê já diversos pontos de melhoria para estar. E a gente espera dos nossos clientes realmente uns feedbacks e a gente para ouvir, faz reunião e tudo mais. O que você acha que tinha que ter? Eu acho isso aqui, né? Então, beleza. Então, vamos analisar como fazer isso também sempre, o quê? Pensando em todos os clientes. Né? Algumas vezes a gente recebe algumas solicitações. Deixa o fundo rosa. Não, entendi. Você quer um fundo rosa? Tá, então vamos colocar algo que você personalize o fundo da cor do checkout. Que senão todo mundo acontece muito isso, sério? Muito. Caramba. Muito. Entendeu? Arranca isso aqui. Eu falei assim, não posso arrancar isso aqui. Não, mas por que você não quer ver isso aqui? A gente tenta entender. Não, porque isso aqui atrapalha. Tá, então deixa eu pensar algo que você consiga personalizar naquele ponto, o que você quer que mostre, o que você não quer que mostre. Aí vai a parte que a gente gosta muito, né, de tecnologia. Tá, a tecnologia é nossa. Então, a gente consegue fazer o que quiser na nossa plataforma. Né? Diferente de algumas do mercado, que eles trabalham baseado numa white label, que eles têm quase recurso nenhum de alteração. A gente tem 100%. Então, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, o checkout novo está com várias funcionalidades novas. Já está com novas funcionalidades. Tem uma lista grande lá de melhorias que vão vir agora nos próximos dias mesmo. Nos próximos vão vir mais melhorias. E a gente espera dos nossos clientes que vão utilizando também que nos passem o que está faltando. E a gente vai adicionando sempre tudo. Nenhuma sugestão que cai para a gente é descartada. A gente pega, anota, encapsula ela, né, da forma de como a gente colocar isso de uma forma que a pessoa possa personalizar, a pessoa possa usar daquela forma sem atrapalhar a outra pessoa e que fique fácil e rápido. Entendi. O checkout foi, acho que, um grande avanço assim, para vocês no quesito de... Principalmente nessa visão assim, que a gente tem mais dessas ofertas diretas, de repente, sei lá, imagino colocar um order bump dentro do checkout, tipo de coisa assim. Não sei se está pronto, se está em evolução, esse tipo de coisa. Já está, a gente já tem lá, a gente colocou como upsell, então você pode ir lá criar vários produtos, né, lá você colocar quais os outros produtos que você quer que ofertar naquele momento. Eu lembro que quando você veio aqui não tinha, cara. Não tinha. Não, o David deixou a ferramenta tinindo, assim. Então, quanto tempo para levantar um checkout, David? Rapaz, um mês ali foi mais ou menos, trabalhando. Do seu time inteiro. Um mês ali do time trabalhando. Assim, um mês é a parte de desenvolvimento. Aí depois entra... A refinaria, né? Aí ele vem e fala, isso daqui muda, isso aqui ficou bom. Ajusta, e aí... E se não é colocar isso... Aí vem os clientes também, o negócio vai ficando... Às vezes libera para alguns clientes fazerem um beta teste e tal. Então, eu como não estou no código, né, apesar de ser programador, isso é uma coisa que também te deixou... Porque quando você está com o chapéuzinho do programador, você não consegue ver algumas situações. Não tem jeito, isso aí é da profissão. Então, eu vejo o lado do cliente. Então, eu ouço o cliente, passo, eles desenvolvem, volto. Não, ficou legal de acordo com o cliente. Valido, às vezes, com o cliente, chamo esse cliente. Podemos fazer uma reunião? Estou aqui no ambiente que a gente fala de ambiente sandbox, né? Que é o ambiente de teste nosso. Ficou assim, o que você achou? Ficou legal, mas se mudar isso aqui? Tem razão.
isso aqui, legal. Então, volto para o time do David, o David vai lá, faz os ajustes e a gente vai modelando de acordo com a necessidade, entendeu? Tem um cliente que ontem chegou, ele, usando o nosso checkout, que já está usando o nosso checkout, ele começou a vender muito. E aí começou a chegar, por padrão, chega um e-mail para a pessoa. Ó, a pessoa tal, comprou, tal ID da transação, ela pagou, tal. Ela comprou o produto, também comprou, adicionou os upsells dele e tal. Eu falei assim, viu, é muito e-mail. Eu não quero receber esse e-mail. Eu falei assim, não quer receber o e-mail? Eu falei assim, não quero receber. Só quero receber a notificação do aplicativo que vendeu, mas eu não preciso receber o e-mail. Eu falei, tá, faz sentido. Então a gente abre uma chamada para a equipe do David e falou assim, ó, colocar uma opção no checkout se você quer ou não receber a notificação por e-mail. Faz muito sentido, muito. E a gente não tinha pensado nisso. E eu não pensei, não passei para o David e para a equipe dele. Verdade, né? O cara abre o e-mail dele, tá lá uma penca. Um monte de coisa, entendeu? Então, não pensamos. Erramos. Não, mas mas assim, né? igual você falou, a questão não é nem errar, a gente vai errar muito ainda nesse sentido. Porque erramos fazendo uma tecnologia, fazendo um produto, fazendo uma coisa nova. Agora, assim, ó, o quanto de resposta a gente vai dar e atenção para o nosso cliente. É isso que a gente quer principal. Muito doido, cara. A postura, isso que é o que define. Vocês já tiveram algum cliente assim promissor, assim, que vocês olhavam pra caramba e falavam, pô, esse cliente aqui acho que vai faturar pra caramba, e aí no final das contas ele parou de rodar por algum motivo? Já teve. Aí depois de tentar entender, teve um até que falou assim, meu, eu vendia muito. De repente a venda dele caiu, assim, mas caiu para quase zerar. Mas vendia muito, tipo, um volume alto mesmo? Um volume alto, tipo... Para esse trabalho nosso, como a gente trabalha com muitos clientes, o que é a média lá? O cara tá fazendo 500 vendas no dia. É um volume alto. Num ticket médio lá de R$30. Então... o cara tá fazendo 15 entendeu? conto ali. Então, é um valor alto. Por meio digital, que o custo dele, assim, direto é baixo, né? Lógico que tem os tráfego pago, tudo, mas... E zerou. Aí eu falei assim, não, deixa eu chamar ele aqui. Tá, o guerreiro aqui, não sei o quê. Falei, tá tudo bem? Né? Ele falou assim, tá, por quê? Não, suas vendas caiu. Falei, pô, mano, deixa eu tirar férias também, né? O cara tava na praia, ele tava curtindo sério, e tal. Eu falei assim, meu, eu ganhei dinheiro. Ativa lá, não, eu falei assim, eu ganhei dinheiro e tal. Eu falei assim, meu, como que eu vou continuar se eu não vou conseguir dar suporte? Não... Cara, sério mesmo. Eu falei assim, nossa, que legal. Cara, sério. Eu falei assim, eu não vou ter... porque ele mesmo fazia o suporte, ele mesmo fazia tudo, ele fazia tudo. Eu falei, cara, como que eu vou dar suporte? Eu falei assim, se eu deixar isso aqui, vai começar a voltar um monte de média pra você ir. Aí eu falei, não, curte as férias aí, tá precisando de alguma coisa, vou mandar aí uma cervejinha pra você e tal, curte aí e tal. E isso acontece, né? Então não tem jeito. Caramba, velho, nunca imaginava isso. Eu achava que, pelo menos eu vejo muita gente que é tão ficcionada assim com as campanhas que nunca para, cara. Então, tem muita gente às vezes que tá rodando e campanhas ativas há muito tempo, o produto tá dando ROI, deixa ele rodando e fica com sangue nos olhos. Isso é muito doido. Vocês já tomaram também alguma decisão que foi, de certa forma, assim, muito arriscado pro momento que vocês estavam? De repente ali, direcionar o time para fazer alguma coisa que não sei se era a coisa mais eficiente pro momento? Vocês já passaram por alguma coisa assim? Eu acho que não. Eu acho que esse lado de desenvolver algo que seria muito arriscado, acho que não. Acho que a gente gastou já muito tempo com essa questão do cartão mesmo. A gente começou já a fazer muita coisa e tal, e depois a gente teve que voltar um pouco atrás, entender melhor. Gastamos já... Essa questão de cartão de crédito a gente gastou já muito tempo até hoje. E realmente a gente não conseguiu ofertar isso para os nossos clientes. Então, eu acho que é algo que, se não soubéssemos que ia ser tão problema, a gente não tinha gastado tanto esse tempo e tinha gastado com outras coisas. Né? Mas foi um aprendizado, a gente evoluiu, agora a gente já sabe muito bem o que funciona, o que não funciona, o que é problema, o que é risco e tudo mais, para na hora que nós formos lançar realmente a nossa linha de cartão de crédito, está muito certinho. Mas é algo que realmente a gente gastou muito tempo. Quando vocês chegarem, vocês vão chegar... Do jeito que a gente chegou com o Pix, né? Então, chegar com os dois pés no peito mesmo, entendeu? Então, mas com uma forma realmente segura aí. Área de membros, o que vocês pensam em relação a isso, cara? Então, já tá no plano aí, acho que dá até mês que vem, né? Do cronograma seu aí, a gente deve estar lançando. A gente vai lançar, vão ser 2 fases, né? Que é a parte de membros /afiliados ou afiliados /membros.
de estar liberando. A gente tem uma preocupação muito grande, como vai ser uma área que vai estar aberta, de validar o que realmente está aparecendo lá. Entendeu? Então, como tem muita gente que abre e coloca qualquer coisa lá, a gente pegou um dia lá, o cara, como um e-book de como abrir uma conta falsa no Uber. Caramba, velho. Mas caiu no Tem nosso... muito produto assim, cara, Nossa. doido, cara. E- Qual e que é esse- o mais diferente que você já pegou? E esse eu acho que foi um dos mais, assim... Tu falou assim, mas caramba, isso daí foi único, assim, não vi o outro. E assim, a gente tem algumas rotinas lá de antifraude, antigolpe, né? E caiu. E a pessoa não chegou a fazer uma venda. Não chegou. Na hora que chegou isso aqui, a gente já bloqueou o saque, né? A gente nunca bloqueia direto a conta. E pedimos justificativa. Falei assim, meu, você está vendendo e-book de como fraudar o Uber? É isso aí mesmo? Né? Em palavras miúdas, né? Isso aí foi pelo jurídico. Não é bem assim. Não, você não, então explica o que é. Entendeu? Aí a pessoa simplesmente subiu. Então, deve- eu não posso, não podemos deixar algo automático, né? Do que é, e eu quero deixar isso aqui disponível para minha área de membro, para essas pessoas que não conhecem do mercado digital e quer começar a vender, ter produtos lá que realmente tem. Então a gente está bolando algumas questões mais estratégicas, assim. O que pode ser tá liberado lá? A pessoa tem que montar algo, a pessoa tem que ter já vendido. A gente vai analisar a quantidade de reclamações que teve naquele produto. Aí, beleza. Então, a gente vai colocar alguns parâmetros. Você fala assim, o seu produto está pronto para ir para a área de afiliados e membros. Então, isso aqui você pode. Entendeu? Senão, não vai poder. Então, a gente vai dar umas pré-checagens aí antes de estar disponível. Então, é algo que a gente vê que o pessoal não se preocupa muito. Tá lá a oferta e deixa e tá tudo certo. Muitas vezes começa a vender sem ter o produto, cara. Tipo, inúmeras vezes assim, tipo. Então, isso aí explode porque colocam, que fala assim, né, os produtos milagrosos, né? Então, já vi muito até o Dallas falando assim, né, os produtos que o pessoal vende, os milagrosos, aí, os encapsulados milagrosos. Emagreça 50 quilos em 2 dias, entendeu? Então, então o que é? Então, a pessoa tem que ter vendido, então ela tem que ter um produto, ela tem que ter vendido, a gente tem que ter analisado a quantidade de médias e reclamações. Beleza, cara, você é um cara que está trabalhando sério, você pode ir para a nossa área de membros. E senão, não. Então, a gente quer trazer até a segurança para quem quer entrar no mercado digital, que também não está entrando numa roubada. Né? Às vezes a pessoa entra, não sabe, Claro. viu, o pessoal está vendendo muito, a comissão é altíssima. Eu vou começar a vender. E não sabe nem o que está vendendo. Então, é uma preocupação também, assim, da pessoa que entrar, não está entrando numa roubada. Porque depois, no final, fala assim, porque você é bonzinho só também, guerreiro? Não. É porque tem uma questão legal da coisa. Porque no final vai chegar e falar assim, tá lá na Push and Pay, os caras fez aquilo lá. Deixou. E aí? Até explicar que a gente não é dono do produto, que a gente não é dono do serviço. E aquela coisa, né? Uma vez que você fez alguma coisa errada, é difícil você corrigir, né, cara? Entendeu? É difícil você recuperar a confiança. Né? E pode acontecer algo assim? Pode acontecer ainda. Porque não dá. Você pega num volume grande. Sim, pra caramba. Agora, sim, o que a gente não pode ser é omisso. O que a gente pode fazer para garantir o máximo da segurança para todo mundo? É isso? É isso. Então tá bom. Então eu vou fazer até onde eu tenho conhecimento, até onde eu posso. Agora, assim, eu não posso simplesmente deixar livre, leve e Esquecer e solto deixar de e falar assim, qualquer não, para jeito. mim importa é o dinheiro entrando. Né? Então, não importa o dinheiro entrando. Legal. E imagino que vocês, quando vocês estavam no começo da plataforma, como é que vocês chegaram no ponto de definir, tipo, olha, vai ser 30 centavos por transação, cara? Porque isso é disruptivo pro mercado. Né? Pelo menos a gente vê os gatos ali cobrando tudo em porcentagem. Você pega uma porcentagem de uma venda de R$100 ali, às vezes 5%, 6%. Vocês quebram isso absurdamente, cara. Sim. Como que vocês chegaram nesse número, cara? Eu acho que assim, como tudo no mercado, tanto no digital ou como for, depende muito do o que o mercado está esperando. Né? O que o mercado está precisando. E aí, dentro daquilo lá, você faz a conta inversa. Seja, em cima do que seria interessante entrar estrategicamente, comercialmente, de valor, e que seja também lucrativo. Então, o que nós fizemos? A conta ao contrário. O inverso. Beleza. 30 centavos seria legal? Seria. Então, tá. O que a gente precisa fazer para isso aqui ser legal internamente? Tá, a gente precisa controlar isso, a gente precisa ajustar isso, a gente precisa assumir algumas tarefas
nós porque estamos crescendo e tudo mais, e para isso dar certo. Então foi uma conta inversa. Então para a gente chegar, falar assim, vamos chegar com os 2 pés no peito. Vamos chegar para bater contra tarifas e outros e tudo mais e tal. E sem perder segurança. Então por isso que às vezes a gente trava uns valores, de valor de Pix, né? Eu falo assim, no máximo R$150 e tudo mais, para que a gente não tenha problemas também. O que eu vejo que muitas gateways cobram uns valores absurdos, porque deixa livre leve solto, não está preocupado com média, não está preocupado com nada. Entendeu? Se tiver que pagar a multa depois. Então, eles calculam, está no custo deles. Eu falo que, assim, eu estou criticando. Não, é uma estratégia diferente. É uma estratégia diferente de mercado, entendeu? A gente poderia estar indo para esse lado? Poderia também. A multa e... Vou pagar, vou assumir todos os médios, vou devolver o dinheiro para todo mundo e tudo mais. Dentro de um cálculo, tá? Eu acho arriscado. E principalmente não é algo claro para todo mundo que tá trabalhando. A gente deixa o negócio muito claro. Então, só pegou, devolveu, tá aqui, eu tenho que devolver. Então eu quero ganhar em cima do que você está ganhando também. Devolver o dinheiro, tanto que assim, a tarifa nossa some. Eu não cobro mais tarifa numa devolução. Entendeu? Então não cobro tarifa nenhuma em questão de cancelamento de Pix. Entendeu? Então eu estou junto com você. Eu estou do seu lado. Você ganhou, eu ganhei. Mas então vamos ser justos dos 2 lados e vamos trabalhar junto para crescer junto. Essa é a mensagem que a gente quer deixar sempre para todo mundo. O posicionamento de vocês assim sobre segurança, tudo, é muito claro para mim. Eu gosto muito disso. E de certa forma muito parecido com o posicionamento do Dallas, né, velho? Sim. Eu falei bastante dele. Cara? O que você acha disso, cara? Desse posicionamento um pouquinho mais... Não vou dizer assim agressivo, mas firme e tipo duro, digamos assim, Sim. né? A gente está ficando, né? Eu com o David, com uns chatos também, em alguns pontos. Muito grupo de network e tal. Sabe? O Guerreiro é chato, o David é chato. Eles não deixam fazer isso, não deixam fazer aquilo. Aí, até esses dias eu vi num grupo lá, bloquearam a minha conta. Eu vi assim, eu não precisei fazer nada. Todo mundo, você bloqueou, você fez coisa errada. Você bloqueou, você fez coisa errada. Não fiz, você fez. Você fez. E o pessoal expulsar a pessoa do grupo. Cara, foi interessante. Eu fiquei assim, eu parei e falei assim, eu vou começar a olhar. Só olhar. First Pay vai ser a régua, velho. Não, expectativa. Eu tô vendo aqui um filme. Tô só de espectador aqui. E o pessoal defendendo muito a gente. Muito, muito. Eu falei assim, que legal. Eu falei assim, eu acho que a mensagem foi dada. Acho que realmente a mensagem foi dada. Realmente vai muito da linha do Dallas, assim. Um dos caras, se pegar meu Instagram aqui, provavelmente ele é o primeiro que está aparecendo ali, né? Ele tem um posicionamento firme. Bate muita gente ali. E assim, eu acho que todo mundo, eu sou da linha assim, que todo mundo se aprende um pouco. Concordo 100% com o que ele fala? Não. Ele também não vai concordar com 100% do que eu falo. Né? Isso é normal. Eu não concordo nem com o dele, não concordo nem com a minha esposa 100%. Então não existe ninguém que você vai concordar 100%. Mas tem muita coisa mesmo que ele fala que eu concordo. Entendeu? E como tem várias pessoas que tem alguns pontos que também eu concordo em certo ponto. Né? Aquele posicionamento em si eu concordo com ele e no restante não. Entendeu? Então aprenda com o que você, o que vale a pena para você. Né? Foi Henry Ford que disse, né? Com todo mundo eu aprendo pelo menos alguma coisa. Então, levar a lição para todo mundo. Ninguém é tão vazio que não possa ensinar nada, né? E ninguém é sábio demais que não possa aprender alguma coisa nova. Perfeito. É uma coisa assim. Isso é muito top, cara. O Dallas, em especial, assim, eu vejo que o posicionamento dele é mais bater contra as pessoas em específico do mercado, não tanto contra os gateways, pelo menos é o que eu vejo. Sim. Nesse caso, assim, vocês têm alguma política que, pelo menos, impede a galera que tenta fazer essas promessas milagrosas, esse tipo de coisa assim? Vocês têm alguma coisa que impede essa galera de querer rodar? Eu acho que acaba muito assim, infelizmente, como a gente é uma gateway, a gente não tem acesso aos conteúdos. Aos produtos. Então, a maioria do pessoal roda utilizando as nossas APIs. Né? Então, ele tem a plataforma dele, o site dele e tudo mais. Então, ele roda, me gera um Pix de R$100, eu devolvo um Pix de R$100. Entendi. Então, o que a gente monitora muito? As reclamações. É um grande termômetro nosso. Você acha que quando vocês começarem a ter a área de membro de vocês ou alguma coisa assim, vocês vão ter que ter um controle um pouco maior sobre isso? Sim, com certeza. Né? Hoje, a tecnologia que o David montou já está funcionando muito bem, está muito bem estruturado. Chega, pega, manda defesa, a gente controla lá o percentual de quanto que é aquela venda, de quanto que está tendo de reclamação, quanto que está tendo... Então, tudo isso são parâmetros, né, que a gente tem. Então, a pessoa começou a vender reclamação, pum, alerta.
já mandamos para o nosso jurídico, fala assim, ó, pede explicações do que está acontecendo aqui, porque o nível de reclamação está muito alto. Entendeu? Então, aí a pessoa não cooperou, aí você fala assim, ó, a sua conta vai permanecer bloqueada enquanto você não nos apoiar. E aí, como assim? A gente também, no final das contas, ó, não respondeu, não sei o quê, fala assim, ó, tudo bem, tá aqui, o seu saque tá liberado, mas aí a pessoa já parou de vender normalmente, porque talvez que estava fazendo alguma coisa de errada. Aí você olha assim, a última venda dela foi há 20 dias atrás. Fala assim, ó, tá aqui, eu não quero o seu dinheiro, né? A gente espera também um tempo aqui, ó, daqui tantos dias você já pode sacar seu dinheiro, porque é o tempo do MED, mínimo, né, que a gente fala. Não é nem o tempo completo. Se fosse assim, eu teria que segurar pelo menos 80 dias, né? Caramba. Que é o que o MED tem. Mas não, a gente não segura, a gente tem o risco do negócio também, a gente sabe disso. Fala assim, ó, daqui tantos dias pode ir lá sacar o dinheiro, mas você não pode vender mais com a gente. Entendeu? Então, eu falo assim, não, então eu vou procurar outra gateway. Pode procurar. Com a gente não roda mais. Já teve muita conta bloqueada, cara? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Assim, em números absolutos, eu acho bastante, né? Falar assim, em números absolutos, a gente teve umas 30 contas bloqueadas. Mas estamos falando Nossa, aqui... pouco, cara. Pouco. Eu achava que ia ser absurdo assim. Não. Graças a Deus são... É que assim, 30 eu acho muito ainda. Por exemplo, em média, a gente está trabalhando aí em torno de 0,40% de geral, né? De todas as transações tem algum MED, né? Desse 0,40%, eu acredito que de verdade 70% é golpe do outro lado. Nossa, Não. mas é muito pouco ainda, cara. É. Eu acho que é muito pouco. Vocês Então, estão mas eu acho que é por esse posicionamento nosso, de a gente pegar realmente, a gente ir atrás, tal, controlar, entender, ver o que está acontecendo, muitas vezes orientar. Às vezes tem clientes que falam assim, teve um cliente que estava fazendo, estava fazendo produto de carteira digital. Eu falei assim, mas o que é isso, carteira digital? Recebe e tal, e depois eu transfiro para a pessoa. Eu falei assim, não, isso não pode. Eu falei, não pode. E a gente percebeu que era uma simplicidade da pessoa mesmo, de não saber e não conhecer. Sim, Então, eu falei assim, aí eu peço para o jurídico, falo assim, orienta a pessoa que não está certa, tal. A gente não é polícia, a gente não é Ministério Público, a gente não está aqui para olhar o que você está fazendo julgar e tudo mais. A gente vai orientar e dentro do que a gente que a gente assumiu essa corresponsabilidade em cima do que está acontecendo, fala assim, em cima disso você não pode fazer mais. Tudo bem? Ela, não, tudo bem. Assim, o meu dinheiro. Não, pode sacar. Não tem problema, a gente não vai travar seu saque. Mas, se você continuar com esse tipo de operação, você não vai poder mais continuar com esse tipo de operação. Falei, tudo bem, então eu vou parar com... Ela rodava umas 3 operações na mesma conta. Eu vou tirar essa operação aqui, então vocês vão ver até que vai cair minhas vendas. Falei, tudo bem, não tem problema. Mas continua, eu falei assim, de verdade, faz aqui porque isso aqui pode te dar problema. Entendeu? Pode te dar problema. Mas como eu falei, a gente não é Ministério Público, a gente também não é dono da verdade. Mas pro que a gente entende, não está certo. Então, para de rodar isso aqui. Tudo bem. E o pessoal escuta muito assim. Né? Entendi. Então, eu achava que os números eram maiores, assim, tipo, esses números ruins, né? Só que na verdade não, são bem baixos, que é muito bom. Tem algum número do negócio que vocês se assustam pra caramba? Hoje, quando vocês olham, vocês falam, caramba, a gente conseguiu alcançar isso. Tipo, quando vocês estavam começando? Número de transações, né, David? Número de transações. Número de transações? Então, hoje a gente já passamos, estamos já quase beirando 150 mil transações dia. Caramba, cara. 150 mil por dia. Por dia. Então, quando você veio pra cá, não tava isso, não, cara? Não. Estamos crescendo. Estamos crescendo. Caramba, Estamos crescendo. E, então, acho que é aquele negócio. O David falou no carro, né? Achei muito legal, assim. Cara, deu certo. Deu certo. Já deu, né, cara? Já. Isso é muito legal. Muito legal mesmo, cara. De verdade. Eu tô muito feliz em ter feito essa parceria com vocês, até jogo aberto aqui, assim. Porque, primeiramente, é muito difícil encontrar um GTI idôneo hoje, 100% ali. Vocês caíram com uma luva no nosso projeto, dando, inclusive, apoio aqui para toda a nossa estrutura. E, de verdade, assim, pela pessoa que vocês são, pela plataforma que vocês são, cara,
independente de concorrente, qualquer coisa, vocês vão muito longe, cara. Essa é a sensação que eu tenho, pelo menos. E desejo todo sucesso pra vocês, cara. Obrigado mesmo. Obrigado. É isso aí. A gente tá pensando, não era uma empresa para começar e terminar, ter projeto, né? Começa em janeiro e termina em dezembro. É uma empresa para durar a eternidade, assim, né? Então tem que trabalhar certo e devagar, né? Então essa é a ideia, crescendo aos poucos mas crescendo constante. E certo. Vocês pensam hoje em ecossistema também? Tipo, PushPay, beleza. É o Gateway, mas se desenvolver alguma outra coisa que trabalhe no mesmo mercado, em conjunto, alguma coisa assim? E já estamos, inclusive, em operação. Assim, a gente, tanto assim, contabilmente, fiscalmente, a gente criou até uma outra empresa que vai controlar essas empresas, entendeu? Então, a gente está já com alguns planos, alguns ecossistemas aí separados. Tem um que já está... Quem sabe numa próxima a gente pode falar um pouquinho mais, ainda é um meio que segredo, mas a gente criar um spin-off dela e depois virar uma outra empresa mesmo, né? Porque é uma área totalmente diferente do que é a PushPay, mas que vai estar conectado ao PushPay. A gente fala assim, qualquer negócio que você for fazer, vai estar ligado a uma gateway de pagamento. Então, a PushPay vai ser sempre o core de qualquer negócio que a gente vamos fazer. Porque tudo envolve dinheiro, né? Então, no mínimo que você fala assim, não envolve dinheiro. Não, você vai cobrar uma mensalidade, você vai cobrar uma assinatura, você vai cobrar uma consultoria. Qualquer coisa vai virar dinheiro. Então, tudo sempre vai ser algo um pouco ligado à PushPay. Então, ideia a gente tem bastante. Mas, lógico, como a gente é um pouco segurado, assim, o que é prioridade, onde que a gente vai colocar nossos esforços e tudo mais. Mas, cara, vocês virem aqui, botar o seu rosto, vocês vão estar no evento, né? No Convenção Digital também, né? Vamos estar lá, o pessoal quiser encontrar com a gente lá, bater Inclusive, um papo. Vocês vão estar lá, a cara de vocês vai estar lá. Convenção Digital vai estar lá, vão estar lá no stand, tudo certinho. Inclusive, vão estar distribuindo algumas placas de premiação. Pô, legal, lá, cara. O pessoal já está conseguindo um monte de placa já. Já. Muitos já estão fechando os valores, né? A gente está no final da confecção das placas agora. Acredito que na semana que vem já está as placas testes e depois a gente vai começar já a distribuir. E algo diferente também nosso das placas não é só conquistar o faturamento, não é só conquistar os R$100 mil, né? Que vai ser a primeira placa. Tá, mas como que está o seu MED? Como que foi o seu atendimento do cliente? Que é o resultado do seu atendimento do cliente daquele seu produto que você está vendendo, ok. Não, está abaixo do percentual que é exigido? Tá, então beleza, você merece a placa sua aqui de 100 mil. Então agora vocês... Cara, o PushPay tá subindo a régua demais, cara. Então, se o cara ostentar uma placa nossa, não é só porque vendeu. É porque vendeu e vendeu certo. Então, é isso que vai ter. Cara, tá aí o diferencial, né, cara? Nossa, muito poderoso, cara, muito poderoso. Acho que devia ser esse o novo slogan, né? A PushPay veio pra subir a régua, cara. Sim. Muito massa mesmo, cara. Gente, velho, a gente tá chegando no final do episódio. Eu queria agradecer vocês terem vindo aí e ter trocado essa ideia. Queria que se desse uma palavrinha, ô David, pro pessoal da câmera, vocês dois, na verdade, se vocês tem alguma coisa para falar, seja para seus clientes ou para alguma pessoa que é importante, eu não sei, aí é com vocês. Beleza? Só olhando para a câmera ali, é com vocês agora. Podem se revezar aí. Bem, pessoal, acredito, é meio clichê, mas acredito no sonho, mas principalmente vai estudar. Homem que estudou demais para fazer o que fez. Estude bem, conheça bem, controle seus números e continue acreditando e trabalhe muito. Trabalhe bastante que não tem erro. Cara, massa, velho. Se você gostou aqui desse episódio aqui, se gostou de trocar essa ideia aqui com o Guerreiro e com o David, deixa um comentário aqui, curte esse episódio aqui. A gente vai soltar todos esses conteúdos também lá no Instagram, em várias redes. Você vai poder acompanhar várias vezes esse conteúdo. E compartilha para aquela pessoa que, de repente, ali tá no mercado de infoprodutos, né? Ou precisa ali de uma API. E você tem aqui disponível uma API que talvez é a mais barata hoje no mercado, de longe, né? Com mais barata e que entrega segurança, idoneidade. Então, uma plataforma realmente eficiente, na minha visão aqui, uma plataforma que é muito bom. Isso aqui é uma coisa que vale muito a pena dizer. Às vezes a gente está buscando só taxa, só pagar menos, agilidade e tudo mais. Mas, cara, quando você começa a construir um relacionamento
com a pessoa, mesmo que o cara seja pequeno hoje, mesmo que a Push and Pay hoje não seja um get com volumes de transações muito, embora já tá bem grande. Cara, construir um relacionamento com os caras é a coisa mais importante, porque lá na frente, aí sim, você vai poder colher muitos frutos. Então, eu acredito muito nessa plataforma e tenho certeza que se você começar a rodar aí, você vai colher muito fruto. Então, segue lá a Push and Pay no Instagram, o arroba da Push and Pay é? Push and Pay BR. Push and Pay BR. E o seu Instagram também, o Guerreiro. Eu não faço. O seu recado, David. O seu recado, David. Vixe. Sempre acredite, né? Não há nada tão difícil que não possa ser feito. Nunca. Sempre dá pra fazer. Aí você decide se vai ser o primeiro ou o segundo a fazer aquilo. Mas mesmo quando a pessoa ainda... Às vezes é a 10ª. Tem um negócio em que o Google foi o 16º mecanismo de pesquisa, né? Se eu não me engano. Tipo, mesmo que você não seja o primeiro, cara, você só precisa ter a postura, a vontade, fazer, executar. Isso é muito da hora. Sim. Massa demais, cara. Bom, até a próxima, pessoal. Tamo junto.